Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Sistema de atualização de classificação divina. Capítulo 1. Viajando para o futuro, Lin Xiu foi um dos muitos nerds que ficou desempregado após a formatura. Como ele estava de mau humor naquele dia, ele jogou League of Heroes e abusou da outra parte. Mas quando ele saiu do jogo, uma janela apareceu. Você está cansado da realidade? Você realmente quer viver? Lin Xiu ficou um tanto sem palavras. Esses jogos sempre contaram com esse tipo de propaganda para atrair a atenção das pessoas. A pessoa que criou este pop-up deve ter lido muitos romances, não é? Assim que Lin Xiu estava prestes a fechar a janela, ele percebeu que não havia um botão para fechar ou uma opção para cancelar. Havia apenas um botão sim. Lin Xiu franziu as sobrancelhas e instintivamente clicou no botão sim. Nesse exato momento, o computador piscou. Ele pegou um vírus? Lin Xiu ficou atordoado. Quando ele estava prestes a fazer algo, houve um grande estrondo e seu computador explodiu em um instante. Depois de um tempo indeterminado, quando Lin Xiu abriu os olhos novamente, seu ambiente parecia ter mudado. Onde é este lugar? Ele segurou a cabeça e sentou-se. Lin Xiu balançou a cabeça e sua visão nebulosa de repente ficou clara. Este era um dormitório semelhante a um dormitório para 4 pessoas na universidade. No entanto, o local parecia ter sido instalado com coisas de alta tecnologia e havia uma tela gigante na parede à sua frente. Neste momento, ele sentiu como se houvesse muitas memórias aparecendo em sua mente. Viajou no tempo. Com a informação em sua cabeça, Lin Xiu não sabia se ria ou chorava. Isso mesmo, ele realmente viajou no tempo e foi para o futuro. Ano de 2666. A invasão repentina de vida extraterrestre foi um golpe devastador para a humanidade na Terra, que foi pega desprevenida. Depois de centenas de anos de guerra, os países da Terra formaram federações e usaram armas nucleares para finalmente acabar com esses alienígenas. Mas o vírus de codinome X, trazido por criaturas extraterrestres, havia engolfado o globo. As pessoas infectadas se tornaram zumbis, enquanto os animais infectados se transformaram em monstros aterrorizantes. No entanto, houve algumas pessoas que não se transformaram em zumbis. Em vez disso, seus corpos evoluíram e se tornaram mais fortes e rápidos. Este grupo particular de pessoas era conhecido como guerreiros. 30 anos se passaram e a Terra já havia se tornado um mundo dominado por guerreiros. Guerreiros poderosos combinados com armas feitas de metais especiais acumulados de outros planetas, poderiam matar um monstro mutante gigante que não poderia ser morto nem com um míssil. No entanto, agora, Lin Xiu sentiu vontade de chorar, mas não tinha lágrimas. O dono desse corpo que ele possuía foi classificado no topo da escola intelectualmente. Infelizmente, ele simplesmente carecia de força e talento e não era tão bom quanto os humanos comuns. Além disso, seus pais haviam falecido e se não fosse pela herança de seus pais, ele não poderia estudar aqui. Que desperdício desse rosto bonito, ele na verdade não serve para nada. Lin Xiu ficou na frente do espelho e beliscou seu rosto. O mais surpreendente foi que o dono desse corpo também se chamava Lin Xiu. Que coincidência! Tem até barata aqui. Depois de ficar na frente do espelho por um tempo, Lin Xiu não teve escolha a não ser aceitar a realidade atual. De repente, ele viu uma coisa preta perto de seus pés e quando olhou mais de perto, era na verdade uma enorme barata. Era muito maior do que qualquer barata que ele já tinha visto antes. Lin Xiu pisou nele instintivamente e imediatamente o esmagou. Jin, parabéns mestre por matar uma barata mutante. Você ganhou um ponto de experiência. Parabéns mestre por subir de nível. Você está atualmente no nível 1 e ganhou um ponto em potencial. O que é que está falando? Lin Xiu ficou atordoado. Ele então olhou em volta, mas não havia nada perto dele. Espere um minuto. Essa voz parecia vir da minha cabeça. Naquele momento, tudo antes de Lin Xiu ficou preto e ele sentiu como se estivesse em sua mente. De repente havia uma moldura no topo. Anfitrião. Lin Xiu nível uma experiência, 0, 100 de experiência necessária para o próximo nível, força. 35 físico, 33 velocidade, 32 observação. Uma pessoa média pontua pelo menos 38 para cada segmento, habilidade. Um olho analítico, aumento de raiva, 0, 100 força total de combate, 250 sistema. A boca de Lin Xiu estava bem aberta. Ele então caiu na gargalhada. Parecia que ainda havia tratamento preferencial para um transmigrador como ele. Caso contrário, ele não seria capaz de sobreviver neste mundo com certeza. Mas o que há com essa força de combate geral de apenas 250? Como Lin Xiu havia acabado de subir de nível, ele ganhou um ponto potencial e adicionou esse ponto à sua força sem hesitar. Só então, Lin Xiu sentiu um leve aumento de força em seus braços, mas isso não fez uma grande diferença. Parecia que ele ainda precisava matar mais algumas baratas, mas havia mais baratas neste dormitório? De repente, houve um grande estrondo e a porta foi arrombada. Alguns caras ficaram na porta rindo. O que estava bem na frente era um cara alto e volumoso chamado Ma Qian, e atrás dele estavam Zandong e Shen Li. Eles também viviam neste dormitório e eram considerados companheiros de dormitório, mas, na verdade, o Lin Xiu sempre foi intimidado por eles. Ele tinha que limpar o chão, lavar as roupas e muito mais. Sempre que estavam de mau humor, usavam Lin Xiu como um saco de pancadas para desabafar. Apresse-se, Lin Xiu. Limpe a lama do meu sapato. Ma Qian entrou, tomou um gole de água e disse a Lin Xiu. O que? Se você não vier, seu pai, eu vou enfiar sua cabeça no vaso sanitário.
Ma Qian ameaçou quando viu Lin Xiu parado ali, olhando para ele com raiva. Se perder, Lin Xiu não era mais aquela pessoa fraca de antes. Olhando para Ma Qian e os outros, uma chama ardente de raiva cresceu em seu coração e ele gritou. Ma Qian e os outros ficaram surpresos quando o ouviram gritar. Lin Xiu sempre os obedecia. Eles não esperavam que ele realmente os repreendesse desta vez. Cortejando a morte, Ma Qian avançou e o chutou diretamente no estômago. Ele se moveu muito rapidamente e Lin Xiu não teve tempo de reagir. Houve um estrondo alto e Lin Xiu foi lançado voando quando ele bateu na parede atrás. Uma dor aguda atravessou seu coração. Olho analítico está ativado. Personagem: Ma Qian, guerreiro iniciante, força 55, físico 45, velocidade 47, força total de combate 480. Naquele momento, uma voz gelada veio de sua cabeça. Enquanto Lin Xiu cobria seu abdômen dolorido, ele de repente se lembrou da habilidade que tinha visto agora. Olho analítico. Esta deve ser a habilidade que lhe permitiu analisar as habilidades dessas pessoas. Droga, a força de combate desse Ma Qian era cerca de 200 a mais do que a dele. Lin Xiu não era páreo para ele. Como você ousa me repreender? Ma Qian se aproximou e continuou chutando Lin Xiu. TSK, que sem vergonha. Zandong e Shen Li também se aproximaram e começaram a socar e chutar Lin Xiu, que estava no chão. Eles eram os guerreiros de classificação mais baixa na academia e só podiam intimidar Lin Xiu para se sentirem relevantes. Lin Xiu abraçou sua cabeça e se levantou. Seu punho estava cerrado com força. Um raio de luz feroz brilhou em seus olhos. Torne-se mais forte, devo ficar mais forte. Durante esse tempo, o número no ícone de acumulação de raiva em sua cabeça continuou aumentando. Estava prestes a bater 100%. Capítulo 2. Sorteio de um prêmio. Jin, o medidor de raiva está cheio. O mestre quer usar o ataque de Power Up? Ao ouvir essa voz, Lin Xiu ficou surpreso a princípio, depois ficou exultante. Usar. Lin Xiu rugiu por dentro. Droga, você ainda está fingindo, hein? Vendo que Lin Xiu não estava falando, Ma Qian quis pisar em sua parte inferior do corpo. E o lugar que ele queria pisar era sua parte vital. Ele iria garantir que Lin Xiu não tivesse filhos. Mas neste momento, antes que ele pudesse reagir, Lin Xiu se levantou e o socou imediatamente. Houve um estrondo retumbante e antes que Ma Qian pudesse responder, ele foi lançado voando como uma pipa quebrada. Houve um estrondo e a porta da frente se partiu em pedaços. Ma Qian colidiu com a cerca do lado de fora e até aquela cerca de metal foi deformada. Os olhos de Ma Qian reviraram e ele ficou completamente inconsciente. Zandong e Shen Li ficaram pasmos quando viram isso e começaram a tremer. Eles não podiam imaginar como Lin Xiu ficou tão forte de repente. Ma Qian era um guerreiro iniciante e eles eram mais fracos do que ele. Se Ma Qian foi enviado voando, então você não venha. Shen Li engoliu a saliva e olhou para Lin Xiu com medo. Se perder, Lin Xiu gritou com raiva. Zandong e Shen Li correram rapidamente para fora e não se esqueceram de arrastar o inconsciente Ma Qian junto. Ufa, Lin Xiu sentou-se no chão e sentiu todo o seu corpo doer. Se não fosse por este ataque de Power Up agora, ele provavelmente seria terrivelmente espancado por eles. Força, força! Ele deve subir de nível rapidamente em força. Mas ele só ganhou um ponto de experiência depois de matar uma barata. Se ele quisesse subir de nível novamente, ele deveria matar 100 baratas. Jin, parabéns mestre por usar o ataque de Power Up, você ganhou a chance de ganhar um prêmio. Chance de sortear um prêmio. Lin Xiu, que inicialmente estava sentado no chão e ofegante, de repente foi energizado e imediatamente se levantou. Ele verificou o sistema e tocou na opção de sortear um prêmio na parte de trás de sua cabeça. Uma enorme roda de loteria apareceu de repente. Foi dividido em 10 sessões e cada sessão tinha um grande número de itens brilhantes. 3 das sessões tinham todos os tipos de técnicas de sabre, espada e até lança. Outras 3 sessões eram moedas da União, que era a moeda comum usada no mundo atual. As últimas 3 sessões eram pílulas em potencial. A sessão final foi um grande prêmio que emanava um brilho dourado. Os olhos de Lin Xiu brilharam. Esses sabres e outras técnicas não foram muito úteis para ele neste momento porque ele tinha que ser pelo menos um guerreiro de nível 1 para cultivar essas habilidades. As moedas da União eram equivalentes ao antigo RMB do mundo, e não era a coisa mais importante que ele precisava agora. Em vez disso, as pílulas em potencial eram o que Lin Xiu mais precisava no momento. Embora ganhar o grande prêmio pudesse ser o melhor, aquela sessão era simplesmente muito pequena e ele provavelmente não conseguiria. Lin Xiu cerrou os dentes e decidiu sortear um prêmio. Sua mente foi despertada e a roda da loteria começou a se mover. A agulha moveu-se rapidamente no início e começou a desacelerar depois disso. Lin Xiu prendeu a respiração e a agulha atravessou as várias técnicas e estava prestes a parar nas pílulas em potencial. Parar, parar, parar. O rosto de Lin Xiu estava vermelho e ele parecia muito animado. Mas a agulha continuou a se mover e parecia que estava prestes a alcançar o grande prêmio. Poderia ser, Jin, parabéns mestre por receber 10.000 moedas da União. Mas bem no final, a agulha se deslocou ligeiramente e apontou para a seção de moedas da União. Droga! Neste momento, um cartão apareceu diante de Lin Xiu que provavelmente continha 10.000 moedas da União. Os preços das commodities neste mundo eram quase os mesmos do mundo anterior, então 10.000 moedas da União eram equivalentes a cerca de 10.000 RMB. Mas agora, ele estava todo ferido e poderia usar essas moedas do sindicato para visitar o médico da escola para tratamento. Este mundo era completamente diferente de seu mundo original, a tecnologia aqui era muito mais avançada do que antes.
Os edifícios ao seu redor eram semelhantes ao estilo de um mundo de ficção científica que ele viu nos filmes da última vez. E as bicicletas que algumas pessoas andavam agora eram bicicletas maglev. A força e o magnetismo foram gerados ao pedalar nas bicicletas e eles viajaram para as rodas traseiras, depois para as engrenagens no centro. Enquanto estivessem na cidade, essas bicicletas maglev poderiam se mover livremente e não seriam mais afetadas por pedras ou solavancos. O consultório médico da escola também era um sistema inteligente e havia várias cabines de tratamento dentro. Contanto que alguém se deitasse nele e o enchesse com fluido de cultura, ele restauraria automaticamente o corpo. Toque, toque. Parecia que não havia ninguém por perto, mas por educação, Lin Xiu ainda bateu na porta. De acordo com as informações em sua cabeça, deve haver um comissário por perto. Ninguém está por perto? Assim que Lin Xiu estava prestes a bater na porta principal, ele percebeu que a porta não estava trancada. Ele pensou sobre isso e girou a maçaneta diretamente e entrou. Havia algumas luzes fracas lá dentro e toda a sala estava decorada em branco. Mas neste momento, Lin Xiu ouviu alguns ruídos fracos. Ele se aproximou com cuidado e por aquela porta entreaberta, viu uma mulher de cabelos compridos em um jaleco branco sentada ali, olhando para algo com concentração. Quem é esse? Imediatamente depois, aquela mulher de jaleco branco olhou para fora da porta. Lin Xiu reagiu rapidamente e deu alguns passos para trás. Ele então gritou inocentemente, tem alguém por aí? Aquela mulher saiu e Lin Xiu ficou atordoado. Então é o estudante Xiaolin. Essa mulher sorriu e disse, você me conhece? Lin Xiu ficou surpreso, então ele murmurou inconscientemente para si mesmo. Capítulo 3. Lutando por um lugar. Quem não conheceria Xiaolin, o último aluno da academia Xingyao? A mulher riu. Não me chame de Xiaolin. Lin Xiu exclamou. Nesse momento, a mulher perguntou séria. Vamos lá, qual fluido restaurador você quer? A união de 9.800 moedas de 1. Lin Xiu suspirou e respondeu. Enquanto falava, Lin Xiu entregou o cartão do banco de agora a esta mulher. Este não é o escritório de Xiao Qian, Lin Xiu perguntou, um pouco confuso no momento. Ele está de licença hoje, então vou ajudá-lo por um dia. A propósito, meu nome é Xiao Roshui. Ao ouvir a palavra Shui em seu nome, que significa água em inglês, Lin Xiu imediatamente teve uma certa imagem suja em sua cabeça. Bem, deite-se lá dentro. Xiao Roshui disse a Lin Xiu depois de deduzir 9.800 moedas da união do cartão. Lin Xiu ficou um pouco envergonhado ao entrar na cabine de tratamento inteligente. Ele teve que tirar a roupa para entrar na cabine de tratamento, mas obviamente poderia ficar de cueca. Você não é tímida, é? Xiao Roshui estreitou os olhos e sorriu. Asterisco tosse asterisco Lin Xiu corou, mas imediatamente recuperou a compostura. Os ferimentos no corpo de Lin Xiu a surpreenderam um pouco. Havia todos os tipos de marcas vermelhas em seu corpo, e parecia que havia um grande número de lesões internas que se desenvolveram ao serem espancadas ao longo dos anos. Depois de se deitar na cabine de tratamento, Xiao Roshui derramou fluido de cultura verde do outro lado da cabine. Quanto mais caro fosse esse líquido de restauração, melhor seria o poder de restauração. Mas os ferimentos de Lin Xiu eram contusões nos tecidos moles. Embora fossem um pouco sérios, o fluido de restauração comum era suficiente. Ele só ficou com 200 moedas de união agora, era realmente muito caro. Logo, Lin Xiu sentiu o fluido de restauração cobrir lentamente todo o seu corpo. A cabine de tratamento está prestes a fechar. O tempo estimado de restauração é de 5 horas. 5 horas se passaram muito rapidamente e quando Lin Xiu acordou, o fluido de restauração havia diminuído lentamente e desaparecido. A porta da cabine se abriu e os ferimentos em seu corpo desapareceram. Aqueles ferimentos internos que ele teve antes de viajar no tempo também se recuperaram, e todo o seu corpo parecia estar cheio de energia. Lin Xiu se vestiu e saiu da sala, mas aquela mulher já havia ido embora. Ele não pensou muito nisso, olhou as horas e rapidamente correu para sua aula. Há 20 vagas disponíveis para ir ao distrito A20 para combate real desta vez e todos os guerreiros iniciantes de nossa classe podem participar. O professor responsável Lu Li subiu no pódio e disse a todos. Havia exatamente 20 guerreiros iniciantes na classe, então não havia necessidade de lutar por vagas. Onde está Ma Qian? Só então o olhar de Lu Li varreu todos e ele perguntou. Ma Qian, ele está passando por uma cirurgia no distrito C. Zandong e Shen Li se entreolharam e responderam. Cirurgia? Lu Li ficou atordoado. O que exatamente aconteceu? Ele foi espancado por Lin Xiu até que suas costelas foram fraturadas. Há também uma rachadura em sua vértebra. Shen Li cerrou os dentes e respondeu. Você está brincando. Um cara ao lado começou a rir. Os outros começaram a rir também. Lin Xiu era o último aluno da academia e todos eram mais fortes que ele. Como alguém tão inútil poderia bater tanto em Ma Qian? Ninguém podia acreditar. Estou falando sério, disse Shen Li. Ele também não sabia como Lin Xiu teve uma explosão de força naquele momento e fez com que Ma Qian ficasse neste estado com apenas um golpe. Esqueça, então Ma Qian não precisa ir para a prática de combate do distrito A20 desta vez. Lu Li esfregou as têmporas antes de falar. Mestre, posso ir? Nesse momento, Lin Xiu entrou e perguntou. Os olhos de todos se voltaram para Lin Xiu. Shen Li e Zandong ficaram chocados e pareciam um pouco temerosos. Ma Qian estava neste estado com apenas um golpe, então eles estavam definitivamente apavorados. Lin Xiu, o distrito A20 está cheio de zumbis e bestas mutantes. Você nem atingiu a força de um guerreiro iniciante. É simplesmente cortejar a morte. Um cara zombou com desdém.
Os outros também olharam para Lin Xiu como se ele fosse retardado. Lin Xiu, não seja impulsivo. O distrito A20 é muito perigoso, você deve treinar mais primeiro. Lu lhe falou depois de ficar em silêncio por um tempo. Lin Xiu era muito notável em termos de conhecimento teórico, mas ainda era muito fraco fisicamente. Se eu derrotar você, isso significa que posso ir? Lin Xiu olhou para aquele cara que zombou com desdém agora e perguntou claramente. Você? O cara se chamava Xu Junho e era muito alto e bem constituído. Neste momento, ele se levantou e olhou para Lin Xiu. Ao ouvir Lin Xiu provocá-lo, ele se sentiu insultado. Um perdedor fraco estava tentando desafiá-lo? Quero tentar? Lin Xiu falou com os olhos estreitados. O olho analítico foi ativado. Xu Junho nível, guerreiro iniciante força, 52 físico, 41 velocidade, 37 força total de combate. 443. Este sujeito era um pouco mais fraco que Ma Qian, e desde que Lin Xiu se esquivasse com cuidado e esperasse que seu medidor de raiva estivesse cheio, ele seria capaz de usar o ataque de Power Up e derrubá-lo diretamente. Claro! Xu Junho ficou furioso e zombou. Ele deve bater muito nesse Lin Xiu, ele pensou consigo mesmo. Gente, Lu Li ficou atordoado, mas Xu Junho já havia saído com Lin Xiu. Lin Xiu, não lute com ele já é um guerreiro iniciante. Um cara disse a Lin Xiu. Essa pessoa era Yang Tian. Ele era bastante gordo e era o único na classe que não desprezava Lin Xiu. Não se preocupe, eu já queria bater nele há muito tempo, respondeu Lin Xiu com um sorriso malicioso. Este Xu Junho sempre intimidou Lin Xiu nas aulas também. Neste momento, Lin Xiu cerrou o punho com força. Uma olhadela. Aquele perdedor Lin Xiu está realmente pedindo uma luta. Ele não está cortejando a morte, hein? Era hora da aula, mas muitos alunos estavam em campo fazendo treinamento de combate. Quando eles viram Lin Xiu e Xu Junho parados no meio do campo de artes marciais, um grande número deles se aproximou e se aglomerou. Capítulo 4. Você não pode me chamar de lixo de agora em diante. Xu Junho, seja gentil. Lu Li estava com dor de cabeça. Ele não esperava que Lin Xiu fosse tão impulsivo, mas não tinha outra escolha e só podia avisar Xu Junho. Afinal, eles eram seus alunos e se algo acontecesse, ele tinha que assumir a responsabilidade como professor responsável. Eu guiarei Lin Xiu bem. Xu Junho acenou com a cabeça e zombou. Ele fez sua jogada neste momento. Xu Junho era um guerreiro iniciante com um físico extremamente poderoso. Ele avançou direto para Lin Xiu e levantou seu enorme punho com a intenção de esmagar o corpo de Lin Xiu. Dengue! Lin Xiu reagiu imediatamente bloqueando com as duas mãos, mas ainda sentiu a dor intensa do ataque. O líquido de restauração que ele acabará de usar curou todos os ferimentos internos em seu corpo. Seu físico atual subiu de 33 para 35 pontos. Embora fosse uma diferença marginal de apenas 2 pontos, Lin Xiu podia sentir que seu corpo estava completamente diferente de antes. E imediatamente subiu mais 20 pontos devido à raiva do punho de Xu Junho. Impressionante! Ele só tinha que continuar evitando e resistindo agora. Onde você pode se esconder? Vendo que Lin Xiu estava evitando repetidamente, Xu Junho imediatamente ficou furioso. Seu corpo brilhou rapidamente em direção a Lin Xiu. Hahaha, como esperado de um lixo, você só pode evitá-lo. Ao perceberem que Lin Xiu estava constantemente fugindo, várias pessoas começaram a rir e zombar dele. Isso fez com que Zandong e Shen Li sentissem que Lin Xiu era um lobo em pele de cordeiro. Afinal, eles testemunharam pessoalmente o poder explosivo liberado por Lin Xiu que nocauteou Ma Qian diretamente. 30 pontos, 40 pontos, maldito lixo. Se você tiver coragem, pare de me evitar. Xu Junho ficou furioso neste ponto. Como havia tantos espectadores assistindo à luta, ele queria chutar Lin Xiu para o chão. Mas Lin Xiu continuou a se esquivar e não demonstrou intenção de atacar. Embora Xu Junho ocasionalmente o atacasse, todos os seus golpes seriam bloqueados pelos braços de Lin Xiu. Os olhos de Lu Li ocasionalmente revelavam surpresa. Como professor responsável, ele naturalmente entendia Lin Xiu. Mesmo que Lin Xiu tenha treinado e trabalhado duro, seu talento natural e físico eram fracos. Isso levou a se sentir inferior e ser alvo de humilhação e bullying na escola. Quem teria pensado que este Lin Xiu parecia ter se transformado em uma pessoa completamente diferente? Embora sua força fosse apenas mediana, os olhos de Lin Xiu revelavam uma determinação inabalável, algo que Lu Li nunca tinha visto antes. Vai e morra! Neste momento, Xu Junho de repente se enfureceu e lançou um poderoso punho. Não dá para desviar disso. Todos os espectadores comentaram como se previssem que Lin Xiu cairia no chão. Jin, seu medidor de raiva está cheio. Você deseja desencadear o ataque de Power Up? Sim. Logo antes de o punho pousar sobre ele, aquela voz em sua cabeça finalmente ressoou. Lin Xiu riu fanaticamente e devolveu o punho direto para Xu Junho, procurando a morte. Vendo que Lin Xiu não evitou seu soco, mas em vez disso desencadeou o seu próprio com a intenção de competir em termos de poder, os olhos de Xu Junho se estreitaram. Acabou! Uma garota gritou e imediatamente cobriu os olhos. Xu Junho era um guerreiro iniciante e a força de seu punho foi suficiente para esmagar os ossos de Lin Xiu. Ah! Um grito saiu, não de Lin Xiu, mas de Xu Junho. No momento em que os dois punhos se encontraram, Xu Junho foi quem saiu voando. Além disso, seu braço estava distorcido e seus ossos claramente quebrados. O lugar inteiro ficou em silêncio. Ninguém podia acreditar em seus olhos, era muito estranho e bizarro. O lixo, que estava no final do ranking de combate da escola, na verdade derrubou um artista marcial iniciante? Impossível! Impossível! Como se tivesse esquecido a dor em seu braço, Xu Junho rugiu alto. Mande-o rapidamente para a enfermaria.
Embora Lu Li tenha ficado chocado, ele conseguiu que os alunos enviassem Xu Junho à enfermaria para consertar sua mão. De agora em diante, ninguém pode me chamar de lixo. Lin Xiu ficou em sua posição original e olhou para todos enquanto rugia. Tão legal, algumas garotas sentiram seus corações baterem mais rápido quando viram a cena tirânica de Lin Xiu. Lin Xiu já era bonito e se destacava academicamente, mas devido ao seu corpo frágil, nunca teve a oportunidade de se tornar um artista marcial. Além disso, ele era constantemente intimidado por outras pessoas, então ninguém nunca gostou dele. Mas agora, Lin Xiu parecia ter renascido. Algumas das meninas tinham um brilho nos olhos. Professor Lu, posso ir ao Distrito A20 para o treinamento de combate real? Lin Xiu se aproximou e perguntou a Lu Li. Embora o Distrito A20 tivesse zumbis e feras mutantes, ele seria capaz de matar as feras mutantes e ganhar ainda mais experiência se mudasse para lá. Se tudo corresse conforme o planejado, ele poderia até lidar com os zumbis. Naquela época, desde que ele pudesse aumentar seu potencial, muito menos ser uma pessoa comum. O tempo seria a única restrição se ele quisesse ultrapassar os poderosos artistas marciais da escola. Você pode. Lu Li deu um sorriso amargo e respondeu após um longo silêncio. Como você fez isso? Ele percebeu que não conseguia ver ou entender o aluno à sua frente. O poder liberado por Lin Xiu atingiu a intensidade de um verdadeiro artista marcial. Mas o atual Lin Xiu parado na frente dele era claramente alguém que ainda não havia atingido o nível de artista marcial de nível básico. Ele poderia estar treinando em alguma poderosa arte de punho que lhe concedeu uma grande explosão de poder em um instante? Impossível, seu físico não é capaz de resistir ou capaz o suficiente para cultivar isso. Isso é segredo. Lin Xiu deu um sorriso misterioso e respondeu. A notícia de Lin Xiu derrotando Xu Junho se espalhou pelo campus. Embora Xu Junho fosse apenas um guerreiro iniciante, ele não faltava e não era uma figura desconhecida no final do ranking da escola. Mas o crucial era que as habilidades de combate de Lin Xiu estavam no final da lista com um valor de lixo de 250 pontos. E ainda assim ele foi capaz de derrotar Xu Junho, um guerreiro iniciante. Isso mudou tudo. Adicionando as pessoas que foram investigar mais a fundo e descobriram que Ma Qian foi espancado de forma semelhante no mesmo dia por Lin Xiu, a notícia circulou ainda mais rápido pelo campus. Mas Lin Xiu não se importou com isso, enquanto Zhang Dong e Shen Li não ousaram voltar para o dormitório naquela noite. A derrota de Ma Qian pode ser considerada uma pequena surpresa, mas para Lin Xiu derrotar Xu Junho, os dois que ainda não se tornaram guerreiros iniciantes não ousaram retornar. Eles estavam com medo de serem espancados por Lin Xiu. Lin Xiu aplicou um pouco de pomada no dormitório. Embora ele estivesse constantemente na posição defensiva na batalha com Xu Junho, seu oponente era um guerreiro iniciante e havia deixado muitos ferimentos em seu corpo. Ele teve que se preparar bem após obter as qualificações para entrar no combate real do Distrito A20. Ele teve que matar zumbis e bestas mutantes e continuar a progredir. Capítulo 5. Primeira morte de zumbi. O Distrito A20 era uma área situada no lado norte da cidade. Este local havia sido contaminado e tinha uma cepa de vírus acontecendo. Todos os distritos da cidade ao redor estavam cheios de zumbis e algumas bestas mutantes. Embora fosse perigoso, as oportunidades coexistiam com as crises. Muitas partes das bestas mutantes eram ingredientes poderosos e algumas armas de alta qualidade foram feitas dessas partes. Além disso, um objeto foi encontrado no cérebro de cada besta mutante e foi aclamado como Odd Crystal. Esses objetos tinham corpos cristalizados com uma energia peculiar que poderia melhorar muito o cultivo quando um artista marcial o absorvia durante o treinamento. Como era a primeira visita deles ao Distrito A20 para um combate real, Lu Li teve que ser cauteloso e trouxe uma equipe. Eles embarcaram no último trem maglev de manhã cedo e chegaram ao Distrito A20 em menos de algumas horas. O trem era tão rápido que Lin Xiu pensou que estava em um foguete. Eles estavam em uma cidade pequena com paredes gigantescas ao redor que impediam que bestas mutantes comuns e zumbis invadissem imediatamente, então era considerado seguro. Estou um pouco ansioso. Yang Tian estava equipado com roupas de proteção e segurava uma lâmina enquanto comentava. Do que você está com medo? Lin Xiu riu. Ele estava muito relaxado, mas ele estava um pouco apreensivo por dentro. Afinal, seria sua primeira vez matando os chamados zumbis e bestas mutantes. Você não está com medo, mas eu estou. Yang Tian murmurou para si mesmo. Depois do que aconteceu anteriormente, ele não entendia mais Lin Xiu. A vitória de Lin Xiu sobre Xu Junho significava que sua força já estava no nível do guerreiro iniciante. Será que Lin Xiu estava fingindo o tempo todo? Mas isso era impossível. Quem poderia suportar ser chamado de perdedor por tanto tempo? Juntar. Bem neste momento, Lu Li gritou severamente na frente. Todos se reuniram em fileiras perfeitas no instante em que sua voz soou, fazendo-o acenar com a cabeça em satisfação. Todos vocês treinam na academia há muito tempo. Sua força atingiu o nível de guerreiros iniciantes e você ainda está equipado com lâminas de batalha. Lidar com zumbis comuns e bestas mutantes não deve ser um problema. Mas somente passando por um combate real você pode testar suas próprias capacidades. E somente através do combate real você pode fortalecer sua mentalidade e temperamento. No ano passado, alguns guerreiros iniciantes foram mordidos e mortos por zumbis de nível 1 porque tinham medo em seus corações. Ao ouvir isso, o rosto de todos ficou solene. Alguns deles até tinham suor escorrendo pela testa.
Vamos nos mudar em breve. Os 20 de nós serão divididos em 4 equipes. Sinta-se à vontade para se agrupar. Lin Xiu, venha conosco. Yang Tian falou com Lin Xiu enquanto olhava para a multidão. Lin Xiu acenou com a cabeça, enquanto outros 2 chamados Zhang Yi e Ye Qiu se juntaram à sua equipe. Mas eles pareciam não querer, como se estar com Lin Xiu fosse embaraçoso. Lin Xiu não se incomodou nem um pouco com eles. Vou perguntar uma última vez. Todos vocês decidiram participar? Depois de deixar essas portas, as estradas do lado de fora estarão cheias de zumbis e bestas mutantes. Viver ou morrer dependerá de vocês mesmos. Lu Li encostou-se na parede ao lado dos grandes portões e perguntou enquanto seus olhos varriam a multidão. Sim. Todos concordaram em uníssono. Lu Li acenou com a cabeça satisfeito. Embora não soubesse do resultado, pelo menos não havia covardes dentro do grupo. Lembre-se de não se aventurar muito longe do lado de fora, os zumbis e bestas mutantes lá fora são muito fortes. A expressão de Lu Li ficou séria neste momento. Mesmo como um artista marcial de 3º nível, ele tinha dificuldades em lidar com as bestas mutantes de nível superior. Os 20 deles estavam equipados com mantos de batalha e lâminas fornecidas pela Academia Xin Yao. Embora as vestes de batalha fossem macias, elas eram capazes de resistir a ataques comuns. As lâminas de batalha foram fabricadas com ligas especiais e também eram extremamente afiadas. Vá em frente e lembre-se de trazer de volta os cristais estranhos das bestas mutantes. Você pode trocá-los por pontos na loja de suprimentos do Distrito A20. Após a apresentação de Lu Li, todos saíram. No instante em que saíram, todos viram uma floresta sem fim à frente. Parecia que havia muitas estruturas escondidas dentro também. Lin Xiu ficou ligeiramente chocado com a cena. A cidade velha estava coberta por uma grande floresta e a forma original da cidade não era mais reconhecível. Quando saíram, as 4 equipes caminharam em direções diferentes. Tenha cuidado, não seja um fardo para nós. Zhang Yi caminhou até Lin Xiu e bufou. Embora Lin Xiu tenha derrotado Xu Junho naquele dia, Zhang Yi pensou que não era nada. Ele era muito mais poderoso que Xu Junho e sua força estava quase no nível de verdadeiros guerreiros. O que você está representando? Yang Tian cuspiu com desdém. Lin Xiu olhou em volta. Ele não se importou com o ridículo de Zhang Yi e concentrou sua atenção em seus arredores. Embora ele tivesse confiado em ataques de power para derrotar Ma Qian e Xu Junho, sua força real ainda era muito fraca. E todos os zumbis e bestas mutantes eram fanáticos que se envolveriam em batalhas de vida ou morte ao encontrar humanos. Eles nunca seriam misericordiosos. Pode-se dizer que um pequeno deslize no julgamento levaria à morte. Lá. Nesse momento, alguns pontos escarlates apareceram dentro de uma estrutura coberta de trepadeiras. Os olhos de Yang Tian imediatamente se contraíram quando ele viu isso. Lin Xiu imediatamente ativou seus olhos analíticos. Grau 1, traços de zumbi, extremamente lento, dentes afiados, carrega cepas de vírus. Força total de combate. 380 porra, mesmo um zumbi de nível inferior tinha maior força de combate do que ele. Neste momento, Lin Xiu não pôde deixar de se sentir ofendido. Sua força de combate geral atual era 291. Embora tivesse melhorado de 250, ainda era extremamente baixa em comparação com os outros. Os zumbis pareciam ter sentido sua presença e começaram a correr em direção a eles. Como esperado, o olho analítico não estava errado. Os zumbis se moviam extremamente devagar e desde que não fossem pegos, eram fáceis de lidar. Zhang Yi, Ye Qiu e Yang Tian imediatamente começaram a suar frio. Foi a primeira vez que viram zumbis de verdade e os zumbis tinham rostos pálidos e podres. Suas bocas abertas revelaram os dentes afiados e sangue fluindo. Os 3 estavam realmente perdidos. Mas Lin Xiu estava bastante animado. Experiência. Se ele não estivesse errado, matar um zumbi definitivamente lhe daria experiência. Ele segurou a lâmina de batalha extremamente fina, porém afiada, e avançou. Ele cortou o zumbi mais próximo e imediatamente cortou seu corpo em 2. Jin, parabéns, o mestre matou com sucesso um zumbi de nível 1 e obteve 200 pontos de experiência. Parabéns, mestre, por aumentar seu nível. Atualmente no nível 2, você obteve 2 pontos potenciais. Capítulo 6, Chefe Zumbi. 2 pontos potenciais? Lin Xiu se sentiu eufórico. Ele inicialmente pensou que receberia apenas 1 ponto potencial para cada nível. Quem diria que ele ganharia 2 pontos em potencial depois de subir de nível? Se fosse esse o caso, ele ganharia 3 pontos em potencial no nível 3? Lin Xiu não hesitou mais e adicionou os 2 pontos à força. No momento, sua força estava em 38 pontos e era considerada média para uma pessoa normal. Neste ponto, os zumbis atacaram de outra direção e chocaram Lin Xiu, que recuou quase imediatamente. Zhang Yi bufou e avançou. Ele era um guerreiro iniciante e era muito mais forte que Lin Xiu. Ele correu para frente e exerceu sua força para derrubar e rapidamente lidar com alguns zumbis. Poderoso, Zhang Yi. Ye Qiu avançou ansiosamente e começou a bajulá-lo. Quem foi aquele que não se atreveu a correr inicialmente? Yang Tian zombou. Você, Zhang Yi apontou para Yang Tian, e sua expressão ficou feia. Lin Xiu não se preocupou com eles. Para ele, o mais importante era caçar e matar zumbis para subir de nível. Os poucos zumbis que foram sequestrados por Zhang Yi causaram uma dor de cabeça a Lin Xiu. Eram todos pontos de experiência. Conforme eles continuaram se aventurando, eles puderam ver claramente o contorno da cidade.
Isso fez com que Lin Xiu ofegasse de surpresa. Parecia uma floresta um momento atrás. A verdade é que as árvores eram altas demais e cobriam todas as estruturas. Yang Tian e os outros olharam em volta. Eles foram cautelosos e com medo de que algo pudesse aparecer. Esses zumbis de novo, deixe-me cuidar deles. Yekio avistou alguns zumbis remanescentes e se alegrou enquanto avançava. Vamos nós também. Yang Tian também falou. Eles estavam fora para se temperar. Quando eles viram os zumbis, eles sabiam que tinham que matar pelo menos um ou dois sozinhos. Rugido. Mas quando Yekio chegou antes deles, o zumbi mais próximo realmente avançou contra ele em alta velocidade. Foi tão repentino que Yekio não conseguiu reagir a tempo e foi forçado a cair no chão. O zumbi abriu sua boca ensanguentada e mordeu seu corpo. Desapareça. Zhang Yi reagiu rapidamente e chutou o zumbi no peito, fazendo-o virar para o lado. Como pode o zumbi ser tão rápido? Os olhos de Lin Xiu se contraíram quando ele ativou rapidamente o olho analítico. Traço de zumbi chefe de nível 1, garras e dentes afiados e extremamente rápidos, capazes de invocar um zumbi de nível 1. Força geral de combate, 580. Que diabos? Um chefe zumbi. Yang Tian. Não passe por cima. Lin Xiu imediatamente avisou Yang Tian quando percebeu isso. E aí? Yang Tian olhou para Lin Xiu com desconfiança. Esse é um boss zumbi. Ele será capaz de convocar zumbis de nível 1. Vai ser problemático então. Lin Xiu respondeu com uma expressão solene. Embora ele quisesse matar o zumbi e ganhar experiência, sua vida era mais importante. Bobagem. Que grau de chefe podemos simplesmente matá-lo? Zhang Yi estava obviamente descontente com Lin Xiu e imediatamente avançou com sua lâmina de batalha. O boss zumbi realmente sabia como se esquivar sempre que Zhang Yi avançava. Ele se esquivou continuamente e usou suas unhas afiadas para arranhar Zhang Yi em suas vestes de batalha e imediatamente abriu um buraco nele. Desapareça. Zhang Yi segurou suas vestes e cortou o braço do boss zumbi. Com o estrondo, o braço foi cortado de forma limpa. Rugido. O zumbi de repente soltou um gemido alto que sacudiu toda a floresta. Veja isso, lixo. Eu, Zhang Yi, posso lidar com esse zumbi com facilidade. Ele se virou e falou com Lin Xiu com desdém. Zhang Yi, atrás de você, mas bem neste momento, Yekio recuou enquanto rastejava e rolava com toda a sua força enquanto falava. Lin Xiu olhou na mesma direção e teve o choque de sua vida. Seu olho analítico estava certo. Havia zumbis correndo para eles. Zhang Yi tinha acabado de dar uma volta quando um zumbi o atacou pelas costas. Mais e mais zumbis apareceram, totalizando mais de uma dúzia. Zhang Yi ficou sem palavras. Ele continuou a cortar enquanto recuava. O número de zumbis também o assustou. Lin Xiu, por que você está correndo para lá? Lin Xiu viu que o zumbi que Zhang Yi cortou ainda estava vivo e correu para acertar outro golpe. Jin, parabéns, o mestre matou com sucesso um zumbi de nível 1, obtendo 200 pontos de experiência. O som claro saiu novamente. A voz gelada soou agradável aos ouvidos de Lin Xiu, mas ainda demoraria um pouco para ele atingir o nível 3. Ele olhou para a barra de progresso em sua mente, 200, 500. Mais 3, apenas mais 3. Lin Xiu, vamos agora. Yang Tian viu o zumbi se movendo lentamente em direção a eles e gritou. Zhang Yi, que estava surpreso anteriormente, mudou de expressão. Ele fugiu imediatamente. Se ele fosse infectado por causa do número de zumbis, estaria acabado. Embora fosse considerado forte na classe, ele tinha muito medo da morte. Zhang Yi, espere por mim. Yekio estava com tanto medo que fez xixi nas calças enquanto fugia com Zhang Yi. O sangue no corpo de Lin Xiu começou a ferver quando ele viu os zumbis o cercando. Ele ainda não era forte o suficiente. Contanto que ele pudesse matar os zumbis, era possível subir de nível várias vezes. Além do boss zumbi, os outros zumbis de nível 1 eram lentos. Ele sentiu que era possível, e o boss zumbi estava parado no lugar e segurando seu braço quebrado, como se estivesse tentando recolocá-lo de volta. Uma chance. Como diz o ditado, riqueza e honra nas profundezas do perigo, eu arrisco. Ele segurou sua lâmina de batalha e cortou um zumbi que se aproximou pelo lado. Bang! O zumbi teve sua cabeça cortada imediatamente, enquanto o sangue espirrou por todo o chão. Foi a primeira vez que matou zumbis hoje e Lin Xiu começou a se sentir enojado e enjoado. Lin Xiu, vendo como ele continuou a matar os zumbis, Yang Tian pensou por um momento antes de pegar sua lâmina de batalha e se juntar a Lin Xiu para lidar com os zumbis. Os zumbis tinham velocidade de reação lenta. Sob constante invasão de Lin Xiu, ele matou inúmeros zumbis. A notificação dele ganhando pontos de experiência apareceu incessantemente. Devemos arriscar tanto por isso. Yang Tian olhou para Lin Xiu, que estava fanaticamente cortando as lâminas de batalha e sentiu um arrepio na espinha enquanto murmurava para si mesmo. Rugido. A essa altura, o chefe zumbi havia de alguma forma recolocado seu braço quebrado no corpo principal. Ele notou Lin Xiu massacrando sua horda de zumbis e imediatamente correu para frente. Capítulo 7. Python mutante não analisável. Aquele zumbi soltou um uivo e seus dedos ficaram extremamente afiados. Em seguida, atacou Lin Xiu. Como Lin Xiu havia acabado de atacar e matar aqueles zumbis, seu corpo já estava encharcado de sangue fresco. Ele parecia excepcionalmente horrível. Lin Xiu queria se esquivar rapidamente, mas aquele boss zumbi era muito rápido. Com o estrondo, o zumbi se lançou sobre Lin Xiu e ele caiu no chão. Então, o zumbi abriu sua boca cheia de sangue e quis morder Lin Xiu no pescoço.
Droga! Lin Xiu puxou as pernas para trás e pressionou contra a área do abdômen do zumbi enquanto agarrava seus pulsos e se recusava a deixá-lo mordê-lo. Você sabia que seu hálito fede? Lin Xiu gritou enquanto cerrava os dentes. Yang Tian ainda estava matando aqueles zumbis que continuavam vindo e não tiveram a chance de se importar com Lin Xiu. Oh, certo, ele matou tantos zumbis agora, quantas vezes ele subiu de nível. Lin Xiu teve uma percepção repentina e quase se esqueceu disso quando estava ocupado matando os zumbis. Ele deu uma olhada rápida e viu que já havia atingido o nível 5. Além disso, ele tinha 12 pontos em potencial. Use todos eles em força. Lin Xiu gritou. Sua força aumentou imediatamente de 38 para 50 neste momento. Uma força poderosa surgiu no corpo de Lin Xiu instantaneamente. Ele já havia alcançado a força de um guerreiro iniciante. O que? Yang Tian ouviu o grito de Lin Xiu e instintivamente se virou para ele. Tudo o que ele viu foi que quando Lin Xiu gritou as palavras caia fora, ele chutou com força e mandou aquele zumbi voando diretamente. Na verdade, com a força atual de Lin Xiu, ele não seria capaz de matar aquele zumbi tão facilmente. Mas porque um dos braços daquele zumbi foi cortado por Zhang Yi e mesmo que ele o tivesse preso de volta, sua força física parecia ter enfraquecido. Lin Xiu perseguiu e atacou. Então pegou a lâmina de batalha do chão e atacou. Vá para o inferno. Aquele zumbi claramente não esperava que Lin Xiu atacasse assim e esfaqueasse seu peito diretamente. Ele uivou alto e tentou agarrar Lin Xiu com os braços. Lin Xiu rapidamente deu um passo para trás e se esquivou facilmente. Este era realmente o boss zumbi. Ainda não estava completamente morto e ainda estava lutando no chão. A testa de Lin Xiu estava coberta de suor frio enquanto as unhas afiadas do zumbi quase arranhavam seu pescoço. Se isso acontecesse, haveria risco de infecção. Lin Xiu chutou a perna do zumbi com força e o fez cair no chão. Então ele pisou em seu peito com o pé direito e rapidamente encerrou a luta cortando sua cabeça. O zumbi finalmente parou de lutar depois que sua cabeça foi cortada. Jin, parabéns mestre por matar um chefe zumbi. Você subiu de nível para o nível 6 e desbloqueou o sistema de bloqueio de genes. Parabéns mestre por receber 6 pontos em potencial. Lin Xiu ofegou pesadamente no chão e olhou para seus próprios atributos em sua mente. Anfitrião, Lin Xiu. Nível 6. Experiência, 0. É necessário 100 de experiência para o próximo nível. Força, 50. Físico, 35. Velocidade, 32. Observação. Uma pessoa média pontua pelo menos 38 para cada segmento. Habilidade, olho analítico. Aumento de raiva, 0, 100. Força total de combate, 380. Força de combate já é 380? Lin Xiu ficou encantado, mas imediatamente sentiu que esse sistema estava simplesmente cheio de malícia. Anteriormente eram 250 e desta vez, chegaram a 380 na metade da partida. Estava simplesmente zombando dele. Lin Xiu pensou sobre isso com cuidado. Ele não podia simplesmente continuar aumentando sua força. Se ele não aumentasse sua velocidade e físico, isso afetaria muito sua força de combate. Ele apenas lutou por um tempo agora e já estava ofegante. Depois de considerá-lo por um momento, ele adicionou 3 pontos potenciais ao seu físico, permitindo que seu físico atingisse o nível de uma pessoa comum. Então, ele somou mais 3 pontos à velocidade e permitiu que sua velocidade chegasse a 35. Nesse momento, Lin Xiu olhou para baixo e na parte inferior da estrutura do sistema, havia muitos ícones que pareciam estar trancados com correntes. Bloqueio genético. Os humanos são os animais mais complicados. No gene humano, há uma grande parcela que não está em uso e tem grande potencial, mas nunca foi estimulada por humanos. O chamado gene lock refere-se ao potencial mais básico do corpo humano e foi dito que quando alguém desbloqueia os genes em seu corpo ao extremo, ele se torna semelhante a um deus. Lin Xiu prendeu a respiração e tocou no primeiro ícone de bloqueio de gene com sua mente. Aviso: não atingiu o nível 15, incapaz de desbloquear. Caramba! Lin Xiu amaldiçoou internamente, mas ele só precisava continuar matando esses zumbis para atingir o nível 15, e não deveria demorar muito. Com esse pensamento, Lin Xiu ficou agitado mais uma vez. Lin Xiu, você está bem? Nesse momento, Yang Tian, que já havia lidado com aqueles zumbis, imediatamente caminhou em direção a Lin Xiu. Estou bem. Lin Xiu balançou a cabeça e se levantou. O cheiro de sangue em seu corpo era realmente nojento. Yang Tian ficou um pouco surpreso que Lin Xiu realmente matou aquele chefe zumbi sem muita dificuldade. Além disso, ele podia sentir que parecia haver algumas mudanças no corpo de Lin Xiu. Era como se de repente ele tivesse se tornado muito mais forte. Vamos continuar olhando para dentro, disse Lin Xiu. Agora sua força estava quase no mesmo nível de um guerreiro iniciante e se eles entrassem, seria muito mais fácil lidar com aqueles zumbis. Hein? Yang Tian assentiu. Os dois continuaram se aventurando mais fundo e logo viram uma placa à frente. Dizia: guerreiros iniciantes estão proibidos de entrar. Parece que está é a área proibida que o professor Lu mencionou. Não vamos entrar. Lin Xiu franziu a testa. Eles não viram nenhum zumbi pelo caminho e não havia chance de ganhar experiência. Devemos entrar e dar uma olhada? Lin Xiu. Quando Lin Xiu estava em pensamentos profundos, Yang Tian parecia ter visto algo. Ele puxou o braço de Lin Xiu enquanto ele tremia e falava: o que é? Lin Xiu ficou atordoado. Então, ele olhou na direção dos olhos de Yang Tian e seus olhos se arregalaram. Havia uma cobra na árvore ali. Era uma piton enorme. Esta piton tinha olhos vermelhos e seu corpo era grosso como um barril. Além disso, parecia ser capaz de mudar de cor com o ambiente. Não é à toa que ele não percebeu isso agora.
Esta é a chamada besta evoluída? Olho analítico. Python de nível 3 que muda de cor. Características. Força. Não analisável? Que diabos? Lin Xiu estava assustado. Esta foi a primeira vez que ele encontrou algo que não podia ser analisado. Corra rápido. Lin Xiu começou a suar frio e gritou quando escapou imediatamente. Capítulo 8. Roubo. Droga, vá atrás do gordo. Por que você está me perseguindo? Lin Xiu virou a cabeça enquanto corria e imediatamente viu que a Python que mudava de cor o perseguia. Yang Tian continuou correndo também e quando virou a cabeça, percebeu que Lin Xiu já estava correndo na direção da parte mais profunda da floresta. Ele queria avisar Lin Xiu que estava correndo na direção errada, mas ele já havia desaparecido. Foi-se? Lin Xiu usou seu máximo esforço e correu uma boa distância. Quando ele se virou, percebeu que a Python gigante havia sumido. No entanto, Lin Xiu não se atreveu a ser muito descuidado. Afinal, essa Python que muda de cor pode se camuflar no ambiente. Esta era a parte mais assustadora, poderia estar escondida em algum lugar, esperando para montar um ataque furtivo contra ele. Assim como Lin Xiu estava recuperando o fôlego por um segundo, ele percebeu que havia várias pessoas à frente. Essas pessoas usavam vestes de batalha, mas suas vestes eram claramente diferentes daquelas que Lin Xiu usava. Além disso, eles tinham todo tipo de armas nas mãos. Um deles estava carregando o cadáver de uma besta evoluída. Essas pessoas pareciam muito fortes e eram claramente todos guerreiros oficiais. Da Academia Xingyao. O líder do grupo olhou para o manto de batalha de Lin Xiu e ergueu as sobrancelhas. Lin Xiu sabia que estava no lugar errado neste momento. Essas pessoas eram obviamente uma equipe de aventura e eram guerreiros oficiais. Se eles quisessem matar Lin Xiu, ele não seria capaz de revidar. Isso foi muito ruim. Irmãos mais velhos, eu estava apenas passando, disse Lin Xiu com um sorriso. Ele é apenas um cara pobre, hein? Um homem carregando uma lâmina enorme se aproximou e avaliou Lin Xiu. Havia uma pitada de intenção assassina em seus olhos, e ele parecia aterrorizante. Deixe sua lâmina de batalha para trás e você pode ir embora. Claro, Lin Xiu cerrou os punhos. Sem sua lâmina de batalha seria equivalente a perder sua força de combate. Embora ele não estivesse disposto, ele não tinha outra escolha. Traga-o. Aquele homem zombou, então estendeu a mão e arrancou a lâmina de batalha da mão de Lin Xiu. No segundo em que ele pegou a lâmina de batalha da mão de Lin Xiu, ele sorriu e quis balançar a lâmina de batalha em Lin Xiu. Silvo. Nesse momento, um som horrível foi ouvido. Lin Xiu imediatamente sentiu um arrepio na espinha e instintivamente saltou para o lado. Aquele cara que arrebatou a lâmina de batalha de Lin Xiu foi mordido na cintura diretamente por uma enorme boca coberta de sangue. Aquele cara foi claramente pego de surpresa e foi dilacerado pela Python que muda de cor. Lin Xiu, que saltou para o lado, começou a suar frio. Isso era simplesmente muito perigoso e se ele não estivesse em guarda agora, provavelmente seria ele quem seria comido. Essas pessoas da equipe de aventura também ficaram assustadas. O corpo da Python que muda de cor era verde esmeralda, semelhante às árvores ao redor. Além disso, essa besta evoluída parecia ser ótima em se esconder e esses guerreiros só então recobraram o juízo. É uma fera evoluída de nível 3, a Python que muda de cor. Um cara gritou quando viu a cena aterrorizante. Python que muda de cor. Os caras engasgaram. Essa Python que muda de cor não era do tipo mais forte, mas era bastante assustadora. Sua pele que poderia se camuflar em seus arredores permitiu que ele se tornasse um assassino. SSSSSSSSSS. O cara que arrebatou a lâmina de batalha de Lin Xiu já foi engolido pela boca da Python que muda de cor. Sua cabeça era enorme e mostrava sua língua vermelho-sangue. Parecia extremamente ameaçador enquanto olhava para todos com seus olhos vermelhos. Um cara com uma espada gigante olhou para seus companheiros de equipe e gritou, livrem-se disso. O estranho cristal de uma besta evoluída de nível 3 e a pele desta Python podem ser vendidos por milhões. Os olhos das poucas pessoas brilharam quando o ouviram. Como diz o ditado, pássaros morrem em busca de comida e humanos morrem em busca de riqueza. Neste momento, eles estavam muito animados. Parecia que por causa da aparência dessa Python que muda de cor, aquele grupo de pessoas havia se esquecido de Lin Xiu, que estava escondido ao lado. Lin Xiu se agachou ali e olhou a situação através dos arbustos. O olho analítico foi ativado e ele pôde ver que aqueles homens eram guerreiros de nível 1. Os guerreiros eram classificados de 1 a 9, e os guerreiros de nível 9 eram os mais fortes. Dizia-se que a força de um guerreiro de nível 9 era equivalente a ter uma arma nuclear adicional no país. O homem com a espada gigante já havia carregado e brandido sua espada gigante. Foi como se o ar ao redor fosse agitado, então ele mirou diretamente na Python que mudava de cor. A Python que muda de cor moveu-se muito rapidamente nesta floresta e quando o homem cortou sua espada em direção ao seu corpo, ela se esquivou imediatamente. Então, abriu a boca grande e quis engolir aquele homem. Só então, um dos homens com um corpo musculoso correu. Ele tinha punhos de aço sobre as mãos cobertas de espinhos e deu um soco na cabeça daquela Python. O que? Mas aquela Python não foi ferida pelo soco. Em vez disso, ele arremessou o rabo e mandou o homem musculoso voando. Os olhos de um homem se estreitaram e várias adagas voaram de sua mão. Svi, svi, svi. As adagas cortaram o ar. Eles foram originalmente direcionados aos olhos da Python, mas neste instante, o corpo da Python se moveu e em vez disso, foi esfaqueado na parte inferior do pescoço. Silvo. A parte inferior do pescoço não estava protegida por escamas, então a adaga perfurou com muita facilidade. Isso deixou a Python furiosa em um instante. Com o estrondo, sua cauda foi lançada com força.
Neste momento, aquela enorme árvore atrás dessas pessoas foi quebrada diretamente. Caramba! Testemunhando essa cena, os olhos de Lin Xiu se contraíram e ele rapidamente rolou para se esconder. Aquela enorme árvore quase caiu sobre ele. Ah! Rugiu o homem com as luvas de aço, e os músculos de seu corpo incharam. Ele investiu contra Piton, que mudava de cor para atacar descontroladamente seu corpo. Ele foi treinado em combate corpo a corpo e naquele momento, seu soco rápido fez o ar crepitar. Bang, bang, bang. Quando a Piton, que muda de cor, estava atacando seu companheiro de equipe, seu punho pousou na cabeça da Piton. Depois de ser atingido com tanta força consecutivamente, aquela Piton que mudava de cor parecia um pouco tonta. Boa chance! O homem com a enorme espada rapidamente avançou e pretendia perfurar a parte vital da Piton. PFFFF, mas ele não esperava que a cobra realmente cuspisse uma grande quantidade de substância verde. Ele foi pego de surpresa e foi contaminado pela substância verde. Ele uivou de angústia enquanto seu corpo corroía muito rapidamente. Ataque sua parte vital rapidamente. Capítulo 9. Ganhando o cristal ímpar do rank 3. Os olhos daquelas poucas pessoas ficaram vermelhos e eles tinham um olhar fanático em seus rostos enquanto atacavam violentamente aquela Piton que mudava de cor. Lin Xiu continuou se escondendo naqueles arbustos e prendeu a respiração. Embora aquela besta evoluída mutante de nível 3 fosse forte, ela não conseguia lidar com os ataques de tantos guerreiros. Além disso, a parte vital das cobras era o coração. Mesmo tendo evoluído e se tornado tão grande, aquele corpo gigantesco ainda caiu no chão gradualmente com um baque alto. Hahaha, está morto. Finalmente está morto. Um dos homens riu com vontade. Embora eles tenham conseguido matar essa Piton que muda de cor, a maioria de seus companheiros também estava morta. Aquela substância verde que a Piton que muda de cor cuspiu corroeu o corpo de muitas pessoas. Assim que Lin Xiu estava prestes a se levantar, ele acidentalmente bateu na árvore ao lado, fazendo barulho. Sai agora mesmo! Nesse momento, um homem com uma longa espada apontou para onde Lin Xiu estava escondido. Lin Xiu se xingou por fazer aquele som. Ele atualmente tinha a força de um guerreiro iniciante e era impossível para ele lidar com um guerreiro oficial. Então foi você quem atraiu essa coisa, hein? Aquele cara zombou quando viu Lin Xiu. Por que você está parado aí? Vem aqui. Lin Xiu cerrou os dentes e se aproximou obedientemente. Ajude-me a remover a pele desta Piton que muda de cor e desenterrar o estranho cristal. Depois leve meus irmãos de volta. Se você desobedecer, eu vou te matar com minha espada. Ele zombou e apontou a ponta de sua espada para Lin Xiu. Apresse-se, Cave, coisa inútil. O cara se aproximou e chutou Lin Xiu diretamente no chão enquanto ele gritava. Como o cara tinha acabado de lutar com a Piton que muda de cor, ele parecia levemente ferido neste momento. Lin Xiu, que caiu no chão e estava de costas para ele, tinha um brilho feroz em seus olhos. Desde que ele transmigrou, ele jurou solenemente que não seria um imprestável como o antigo dono deste corpo. Ele olhou para o chão e viu a lâmina de batalha. Essa pessoa já estava ferida e sua força deve estar bastante reduzida. Matar. Quando esse pensamento apareceu na cabeça de Lin Xiu, ele rapidamente previu as ações daquele cara e pegou a lâmina de batalha do chão. Ele então balançou a lâmina para ele. Houve um grande estrondo e o braço do cara que segurava a longa espada foi instantaneamente cortado por Lin Xiu. Você? Seus olhos se arregalaram em completa descrença. Esqueci de dizer que odeio pessoas me chamando de inútil. Além disso, não pise em mim, zombou Lin Xiu. O cara que perdeu o braço direito caiu no chão e chorou. Os outros cadáveres no chão foram corroídos por aquele veneno secretado pela Piton que muda de cor e estavam prestes a se transformar em apenas ossos brancos. Hahaha, me mate se ousar. Caso contrário, minha família não deixaria você ir com certeza. O rosto do cara se contorceu de raiva enquanto ele ria sinistramente. Um guerreiro era fisicamente mais forte que as pessoas comuns e mesmo que a dor de seu braço decepado fosse intolerável, ele não perderia a vida por causa disso. Família Zan? Lin Xiu franziu as sobrancelhas. Ainda havia várias famílias guerreiras neste mundo futuro, e Lin Xiu parecia ter ouvido falar da família Zan também. Isso mesmo. É melhor você me mandar para o posto médico do distrito A20 e prender meu braço de volta. Em seguida, corte os 2 braços. Caso contrário, vou garantir que você tenha uma morte sem gravidade. O cara gritou de raiva. Era óbvio que ele já estava um pouco irracional. Nesse momento, o rosto de Lin Xiu também escureceu. Quem você pensa que é? Lin Xiu zombou enquanto segurava sua lâmina de batalha e ficou ao seu lado. Você quer me matar? Você sabe as consequências de me matar? Vou matar toda a sua família. O cara viu o brilho feroz nos olhos de Lin Xiu e sua expressão mudou instantaneamente, mas ele ainda ameaçou cruelmente. Bang! Naquele momento, Lin Xiu esfaqueou diretamente no peito sem hesitar. Os olhos do homem se arregalaram em descrença. Desculpe, eu não tenho família. Jin, parabéns mestre por matar um guerreiro de nível 1, você ganhou 2.500 pontos de experiência. Parabéns mestre por subir de nível até o nível 6, você ganhou 7 pontos em potencial. Parabéns mestre por matar um guerreiro pela primeira vez, você ganhou a chance de ganhar um prêmio. A voz gelada ressoou em sua cabeça, mas Lin Xiu não teve tempo de se alegrar com isso, pois aqueles corpos no chão o faziam sentir nojo. Ele segurou o peito e engasgou algumas vezes antes que essa sensação desconfortável desaparecesse gradualmente. Como ele ganhou outros 7 pontos potenciais, onde ele deveria adicioná-los?
Força, físico e velocidade. Esses três devem ser equilibrados, pois não adiantava apenas ter força sozinha. Lin Xiu pensou nisso e decidiu adicionar esses 7 pontos à velocidade e ao físico. Agora seu físico e velocidade aumentaram para 40 pontos. Depois que ele terminou de adicionar, Lin Xiu sentiu uma sensação de conforto ao redor de seu corpo. Ele finalmente era uma pessoa normal agora, certo? Ele olhou para o chão do outro lado e todos naquele time de aventura agora estavam mortos. Além disso, aquela Piton que muda de cor também não estava fazendo nenhum som. O corpo da Piton que muda de cor era excelente e valia muito dinheiro, mas essa coisa era muito grande e difícil de carregar. Lin Xiu pensou sobre isso e pegou sua lâmina de batalha e a balançou na cabeça daquela Piton. Bang! Um som sombrio ressoou e uma rachadura apareceu na cabeça da cobra. É realmente difícil. Depois de cortar muitas vezes, Lin Xiu finalmente conseguiu dividir a cabeça da Piton. Aquele brilho no meio de sua cabeça foi instantaneamente visível. Cristais estranhos eram uma espécie de lente cristalina que existiam em bestas evoluídas e uma fonte de energia para essas bestas gigantescas. Guerreiros podem cultivar e absorver a energia interna, aumentando assim seu cultivo. Eles também poderiam usá-lo como fonte de energia para algumas máquinas. Isso deve ter um bom preço. Lin Xiu pegou este estranho cristal e sorriu. Ele encontrou outros 2 cristais estranhos nas sacolas dessas pessoas. Parecia que eles os obtiveram caçando bestas evoluídas. No entanto, essas 2 peças eram bem menores e deveriam ser de uma fera evoluída de nível 1. Depois de vasculhar, ele não encontrou nenhum outro item especial que pudesse levar. Além disso, suas armas também não eram adequadas para ele. Lin Xiu não pensou muito e continuou se aprofundando na floresta. Era mais importante subir de nível e aumentar a força agora. Ele provavelmente não teria tanta sorte novamente se encontrasse esse tipo de equipe de aventura que queria matá-lo. Ele não havia percebido que havia corrido na direção oposta agora e se continuasse avançando, estaria entrando mais fundo na floresta. Capítulo 10. Contra-ataque. Enquanto ele continuava caminhando, Lin Xiu ficou cada vez mais surpreso. Havia destroços de prédios por toda parte, mas muitos estavam cobertos pelas plantas. Alguns anos atrás, este lugar ainda era uma cidade próspera, mas agora havia se tornado uma floresta. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco emocionado. Bang, droga. Lin Xiu pisou em uma lata e parecia que era Coca-Cola. Lin Xiu estava curioso. O design deste pull top pode ser exatamente igual ao de sua época. Lin Xiu deu uma olhada mais de perto e havia até uma data de fabricação. Na verdade, foi produzido em 2016. Vendo este produto que era da mesma época que ele, Lin Xiu não sabia se ria ou chorava. Estranho, porque ele ainda não viu nenhum de seus colegas. Além disso, para onde foi aquele gordo Yang Tian? Havia uma placa na frente que dizia, zona de perigo, mas de repente, houve um leve tremor no chão e a placa caiu no chão. Lin Xiu não percebeu. Após esse tremor, alguns pássaros gigantescos nas árvores enormes também se dispersaram. Rugido. Um rugido ensurdecedor reverberou por toda a floresta. Lin Xiu cobriu os ouvidos. O rugido daquela fera quase deixou suas pernas dormentes. O que é aquilo? Lin Xiu olhou mais fundo na floresta e viu uma figura enorme correndo. Não é bom. Asterisco cracle asterisco asterisco ratle asterisco relâmpagos continuaram disparando, e aqueles troncos grossos ao redor dele imediatamente carbonizaram antes de quebrarem e se dividirem. Lin Xiu engoliu a saliva e rapidamente pulou no topo de uma árvore, prendendo a respiração. Neste momento, ele olhou cuidadosamente para frente e viu uma enorme besta evoluída no meio. Seu corpo era do tamanho de uma vaca, mas parecia um leopardo. Ele abriu a boca e revelou um conjunto de presas afiadas e longas. O que foi ainda mais chocante foi que havia vários raios girando em torno de seu corpo e com um aceno de sua garra, as árvores ao redor foram todas queimadas pelo raio. Besta evoluída de nível 4, Lightning Leopard. Lin Xiu engasgou. Embora o atributo físico do ex-Lin Xiu fosse péssimo, ele era extremamente experiente. Ele podia se lembrar das imagens de muitas bestas evoluídas. Aquela Piton que muda de cor de nível 3 quase matou Lin Xiu, então ele definitivamente não seria capaz de derrotar este leopardo relâmpago de nível 4. Fugir. Rápido, fuja. Mas então ele viu uma mulher ali. Ela estava vestida com um manto de batalha e segurava uma longa espada que emitia uma luz branca e fria. Seu rosto requintado estava tão calmo quanto a água e ela não tinha nenhuma expressão em seu rosto. Ela golpeou com sua espada e um feixe branco que era como uma meia-lua apareceu, cortando as árvores ao lado instantaneamente. Rugido. O Lightning Leopard voou em uma fúria violenta. Enquanto rugia, uma grande quantidade de raios explodiu de seu corpo. Houve sons crepitantes como o som de relâmpagos e ar colidindo um com o outro. Embora Lin Xiu ainda estivesse a uma boa distância daquele lado, ele ainda podia sentir seu corpo tremendo. Forte, muito forte. Olho analítico. Lin Xiu olhou para a mulher lutando contra aquele leopardo relâmpago e ficou curioso. Não analisável. Lin Xiu ficou atordoado. Por que ela não foi analisável? Mesmo quando ele não conseguia analisar a força de combate daquela Piton que muda de cor, ele pelo menos conseguiu descobrir sua classificação. Espere um minuto. Será que esse olho analítico não analisaria ninguém mais forte do que ele? Lin Xiu tentou usar o olho analítico no leopardo relâmpago e mostrou que também não era analisável. A batalha na frente continuou. Com o Lightning Leopard e a mulher no meio, as árvores ao redor foram todas destruídas. Provavelmente porque eles podiam sentir o ar aterrorizante ali, muitas bestas evoluídas de baixo escalão estavam tentando escapar neste momento. Pá!
A longa espada da mulher, que era branca como a neve, perfurou naquela direção novamente. No entanto, o raio azul arroxeado que girava em torno do corpo do Lightning Leopard era como um escudo natural e formava uma defesa para ele. Rugido. Ele soltou um rugido alto mais uma vez e bateu com sua garra. Mas a mulher conseguiu se esquivar com uma pose mística. Svi. Sua espada golpeou novamente. Rachaduras profundas apareceram no chão por causa do impacto, e parecia excepcionalmente assustador. Este era o poder de um guerreiro de alto escalão. Testemunhando isso, Lin Xiu não pôde deixar de ficar agitado. Enquanto ele continuasse trabalhando duro, ele seria capaz de fazer isso algum dia e até se tornar mais forte. A batalha continuou enquanto Lin Xiu continuava olhando para a cena ali. O duelo entre um especialista e uma fera evoluída de alto escalão foi definitivamente benéfico para ele. Não muito tempo depois, o raio ao redor do corpo do Lightning Leopard parecia ter enfraquecido. Aquela mulher aproveitou a chance e atacou com sua longa espada novamente. O Lightning Leopard foi lançado voando no ar e o raio ao redor de seu corpo se dissipou de uma vez. Feito. A mulher franziu as sobrancelhas e segurou firmemente a longa espada em sua mão. Ela então caminhou lentamente em direção ao Lightning Leopard. Aquele leopardo relâmpago havia sofrido golpes fatais da espada e muito sangue fresco escorria de seu corpo. Parecia que estava prestes a morrer ou perder a consciência. As sobrancelhas franzidas da mulher relaxaram neste momento, e ela estava prestes a perfurar sua longa espada em direção à cabeça, dando-lhe outro golpe fatal. Mas então o Lightning Leopard, que estava deitado no chão, imóvel, virou seu corpo e se levantou de repente. Vários relâmpagos gigantescos foram lançados e eles se transformaram em uma enorme bola de relâmpagos enquanto atacavam a mulher. Que astuto, ele realmente fingiu estar morto. Lin Xiu recebeu um grande choque neste momento. Essa coisa já tinha algum QI, hein? Zizizi. Até Lin Xiu podia ouvir os sons do relâmpago com muita clareza. Aquela mulher claramente não esperava que o contra-ataque deste Lightning Leopard fosse tão horrível. Ela usou sua longa espada e bloqueou sua frente, então liberou a energia em seu corpo e imediatamente formou um escudo protetor. Mas aquela bola de raios era muito assustadora, até causou uma agitação no ar ao redor deles. Tum! Houve um baque alto e o corpo daquela mulher foi lançado voando. Como as árvores foram destruídas, Lin Xiu pôde ver tudo claramente. Naquele lado havia um penhasco íngreme e aquela mulher foi arremessada direto para baixo. DDD, morto. Capítulo 11, Garota Misteriosa. O Lightning Leopard permaneceu em sua posição original e os raios ao redor de seu corpo começaram a desaparecer. Seu corpo grande de repente caiu no chão com um estrondo. Seu último contra-ataque antes de morrer, os olhos de Lin Xiu se contraíram quando seu corpo começou a tremer de excitação. Ele não tinha certeza se o Lightning Leopard estava completamente morto ou não. Se não fosse e ele desse o golpe final, seria considerado ele matando um grande boss? Ao pensar sobre isso, Lin Xiu cerrou as mandíbulas e segurou sua lâmina de batalha enquanto descia lentamente da árvore. Ele prendeu a respiração e avançou com cuidado. Ele observou a distância por um momento e só continuou seu caminho quando teve certeza de que o Lightning Leopard havia parado de se mover. Parece que ganhei uma sorte inesperada. Lin Xiu murmurou para si mesmo. Foi mais uma vez que ele colheu recompensas gratuitas, deixando Lin Xiu extremamente feliz. Quando ele estendeu sua lâmina de batalha, seu corpo congelou como se sentisse algo olhando para ele. Suor frio escorria por suas costas. Ele virou a cabeça com força e viu um par de olhos na floresta próxima. Os olhos eram curvos e um tanto assustadores. Lin Xiu inconscientemente ativou o olho analítico, mas não conseguiu analisar nada. Se for esse o caso, os olhos devem pertencer a bestas evoluídas de nível 3 e acima. Droga, o professor não disse que havia apenas zumbis de baixo escalão e feras evoluídas aqui? Porque os monstros estão ficando cada vez mais assustadores. Embora ele não estivesse resignado, a coisa já estava se aproximando dele em uma velocidade extrema. Se ele não fosse embora, estaria em apuros. Correr. Ele teve que correr. Rugido. Ele fez tudo para correr e se viu em um precipício pouco depois e parou imediatamente. Ele se virou e finalmente conseguiu ver a quem pertencia aquele par de olhos. Leopardo Relâmpago. Outro? Certo, as memórias de Lin Xiu começaram a vir à tona. Leopardos relâmpagos tendem a viver em pares. Isso significava que aquele que morreu era seu parceiro. Droga, ele pensou que fui eu quem matou o outro leopardo relâmpago? Lin Xiu imediatamente sentiu remorso. Não vem aqui ou vou cortá-lo em pedaços. Lin Xiu falou depois de cuspir saliva. Rugido. O Lightning Leopard rugiu alto quando um raio surgiu de seu corpo. Suas presas afiadas e longas fizeram o corpo inteiro de Lin Xiu suar frio. Caramba! Lin Xiu xingou, olhou para baixo e cerrou os maxilares. Ele teve que escolher entre ser mordido até a morte ou pular. Rugido. Bem quando o Lightning Leopard atacou, Lin Xiu já havia pulado no precipício. Dor extrema, como se estivesse sendo atropelado por carros esportivos várias vezes, foi sentida por todo o corpo. Isto é, onde estou? Lin Xiu lutou para abrir os olhos. Ele balançou a cabeça e sua visão ficou um pouco mais clara. Ele sentiu um leve frio no corpo e depois de olhar em volta, percebeu que estava em algum tipo de lago. Havia uma pequena cascata nas proximidades, onde o fluxo caía e produzia um som constante. Isso formou um pequeno rio. Havia várias vegetações estranhas e bizarras ao redor e o céu estava um pouco mais escuro, como se o sol tivesse se posto. Lembrou-se de que ainda era de manhã quando deu o salto. Quem diria que ele havia desmaiado por tanto tempo? Foi uma sorte que ele tenha adicionado os pontos ao seu físico. Embora ele estivesse com muita dor, os ferimentos não eram muito graves.
Ele se levantou lentamente e olhou para cima. O precipício era extremamente alto e sua queda pode ter sido amortecida ao se chocar contra algumas árvores. Caso contrário, ele teria morrido facilmente. Mas como ele poderia voltar? Lin Xiu ficou perplexo. Nesse momento, Lin Xiu notou uma figura flutuando na superfície da água sob a cachoeira. Ele se aproximou e percebeu que era a mulher que estava caída. Sua saia tinha muitos cortes e algumas partes estavam até carbonizadas. Como as guerreiras também eram extremamente fortes neste mundo, as pessoas projetavam saias de batalha especialmente. Como a maioria dessas saias de batalha eram feitas com materiais especiais, sua proteção era ainda mais forte do que as vestes de batalha comuns. Desta vez, Lin Xiu conseguiu ver sua aparência corretamente. A curta distância revelou sua aparência de tirar o fôlego. Suas bochechas eram claras e não tinham manchas. Parecia que Deus havia dado atenção especial ao aperfeiçoamento de cada característica dela. Como pode existir uma mulher tão bonita? Não, ela era mais uma jovem. Pela aparência dela, ela parecia ter apenas 17 ou 18 anos. Havia sangue escorrendo dos cantos de seus lábios, e Lin Xiu calculou que ela havia sofrido vários ferimentos do ataque final do Lightning Leopard. Se ele a deixasse aqui, qualquer besta mutante ou evoluída poderia passar e comê-la. Assim como os guerreiros caçavam bestas evoluídas, eles desejavam comer guerreiros para melhorar sua própria força. Sem hesitar, Lin Xiu carregou seu corpo para fora da cachoeira. Seu corpo estava frio ao toque e quando a pele de seu braço tocou o dele, Lin Xiu pôde sentir a ternura de sua pele. Mas por que ela se sente tão pesada? Ele a trouxe para encostar-se a uma grande árvore. Ela permaneceu em coma e ele não sabia quando ela iria acordar. Sua mão direita continuou a segurar uma espada de gelar os ossos. Lin Xiu não era médico nem tinha nenhum remédio com ele, então ele não podia fazer nada. Rosnar. O estômago de Lin Xiu soltou um rosnado. Ele não havia comido nada desde a manhã e estava faminto. Ele não viu nenhuma árvore frutífera e só viu animais. Lin Xiu viu alguns peixes nadando na água e ficou muito feliz. Os peixes também eram bestas mutantes e tinham o dobro do tamanho dos peixes comuns. Mas eles não eram tão ferozes e foram classificados como animais gentis e evoluídos. Bestas evoluídas eram diferentes de zumbis. O vírus em seu corpo parecia ter sofrido uma mutação e não infectou a carne, mas tornou seu teor de proteína extremamente alto. Então eles eram perfeitos para pratos. Sem mais delongas, Lin Xiu agarrou um galho longo e sólido e quebrou a ponta para torná-lo afiado. Ele segurou a lança de peixe improvisada e pulou na água. Capítulo 12, Lu Yui. Lin Xiu ficou fresco e confortável no momento em que pulou na água. Embora o peixe tenha nadado extremamente rápido na água, a velocidade de reação atual de Lin Xiu foi rápida o suficiente para atravessar alguns peixes. Ele levou o peixe para a praia e encontrou uma vara de madeira, bem como uma casca de árvore seca e grossa e isca. Ele colocou a vara de madeira na casca da árvore e usou as duas mãos para agarrar a vara e girá-la rapidamente. Como guerreiro, a difícil tarefa de produzir uma fogueira foi rapidamente realizada. A isca logo foi acesa. Lin Xiu rapidamente jogou os galhos secos ao redor no fogo e criou uma chama ardente. Ele pegou a vara que tinha os peixes e começou a cozinhá-los. Se ao menos houvesse sal. Mas Lin Xiu estava faminto demais para pensar mais e rapidamente comeu um peixe cozido. Lin Xiu ficou surpreso com o sabor do peixe. Embora não houvesse tempero adicionado, era muito mais delicioso do que qualquer peixe que ele havia comido em seu mundo. Neste exato momento, a senhora adormecida franziu a testa e gradualmente abriu os olhos. Quando ela viu o menino seminu, seus olhos se estreitaram e ela imediatamente enfiou a espada nele. Lin Xiu virou a cabeça na hora certa e viu a espada. Caramba! Com uma maldição, Lin Xiu subconscientemente se esquivou para trás. O que você está fazendo? Ele soltou um suspiro de alívio depois de se esquivar da espada. Se não fosse por seu ferimento, ele não teria evitado sua espada tão facilmente. Droga, se eu não te salvasse, você teria se tornado comida de peixe. Lin Xiu fumegava de raiva. Ele estava falando a verdade. Embora os peixes na água parecessem gentis, eles ainda eram bestas evoluídas. Enquanto eles percebessem que ela estava inconsciente, eles poderiam mordê-la até a morte. Você me salvou? A garota franziu a testa e percebeu que, embora suas roupas estivessem molhadas, não havia vestígios de toque, enquanto o manto de batalha de Lin Xiu foi retirado e deixado de lado para secar. Ela soltou um suspiro de alívio e a carranca em suas sobrancelhas se dissipou. Ela pensou em se mover, mas a imensa dor a impediu de fazê-lo. Lin Xiu viu a frieza em seus olhos se dissipar e soltou um suspiro de alívio. Ele então vestiu o manto de batalha quase seco. Relaxe, não vou fazer você me dar seu coração. A garota se assustou e retrucou com indiferença, sem vergonha. O jeito que você diz sem vergonha soa muito bem. Lin Xiu riu e respondeu. Ele sabia que a garota estava ferida e não podia se mover muito, então ele ficou relaxado. Certo, você quer comer? Lin Xiu sentou-se perto do fogo e cozinhou o peixe enquanto perguntava a ela. Mas ela permaneceu em silêncio e olhou em volta como se estivesse tentando pensar em algo, deixando Lin Xiu entediado. Me dê um. Não muito tempo depois, seus lábios tremiam enquanto ela falava levemente. Embora ela não comesse tal comida, ela estava gravemente ferida e sem energia suficiente para recuperar sua exaustão, isso se tornaria muito perigoso. Lin Xiu sorriu enquanto pensava consigo mesmo. Eu só perguntei se você queria um, e você me ignorou. Mas ele ainda deu a ela um peixe cozido. A menina segurou o pedaço de pau que foi cravado no peixe e levou o peixe à boca. Ela deu uma cheirada antes de dar uma pequena mordida. Não tinha um gosto muito ruim. Qual o seu nome?
Lin Xiu perguntou enquanto cozinhava. Lu Yui. A garota permaneceu impassível e respondeu com indiferença. Lu Yui? Que nome legal. Mas ela é muito fria e parece ter uma cara de pôquer. Eu sou Lin Xiu. Parece que nós dois somos da mesma idade. Você é um guerreiro oficial? Lin Xiu perguntou com um sorriso. O título de guerreiro oficial não era facilmente alcançável. A maioria das pessoas só se tornou guerreiro oficial depois de entrar na faculdade. Apenas uma pequena minoria tinha talento para se tornar guerreiros oficiais ainda no ensino médio. E para esta jovem, que parecia ser capaz de enfrentar um leopardo relâmpago de nível 5, ela provavelmente seria uma guerreira oficial de nível 4. Ao pensar sobre isso, Lin Xiu respirou fundo. Foi assustador demais. O que você quer? Lu Yui não respondeu a Lin Xiu. Em vez disso, ela o encarou com seus lindos olhos e voltou com uma pergunta. O que você quer dizer? O que eu quero? Lin Xiu ficou assustado e não a entendeu. Não gosto de dever as pessoas. Ela olhou para ele e continuou. Diga-me o que você quer e eu darei a você, então estaremos quites. Ou então eu vou te matar. Seus olhos emitiram um brilho feroz que fez o coração de Lin Xiu tremer na última frase. Porra, mulher louca. Tudo bem. Eu quero ser tão poderoso quanto você, tudo bem? Lin Xiu acenou com a mão impotente. Lu Yui o avaliou e respondeu ligeiramente hesitante. Sua aptidão é muito ruim. Lin Xiu quase caiu no chão. Ele arregalou os olhos em choque. O que isso significa? O céu escureceu gradualmente e o fogo ardente atraiu muitos mosquitos. Esses mosquitos eram maiores do que os mosquitos comuns, e cada picada o fazia estremecer de dor. Expulse os mosquitos. A mão de Lu Yui estava livre para se mover enquanto ela pegava alguns estranhos talos de grama e os jogava no fogo. Um cheiro estranho emanou das chamas e os mosquitos desapareceram. Lu Yui fechou os olhos para descansar, mas Lin Xiu ainda se sentia com energia. Enquanto pensava consigo mesmo, ele se lembrou de ter recebido uma recompensa quando matou o guerreiro. Ele entrou na interface do sistema e realmente havia um ícone brilhante. Ele mudou seus pensamentos para ele e rapidamente encontrou uma interface familiar de loteria. A interface da loteria era a mesma de antes, mas houve uma pequena mudança. A roda da loteria agora estava dividida em 10 seções. 3 delas eram categorizadas como técnicas secretas, 3 eram moedas da União e 3 pílulas em potencial. As 3 pílulas em potencial originais mudaram para 2 e uma se tornou uma arma, enquanto a última seção era um grande prêmio extremamente pequeno. Parecia que a roda da loteria tinha diferentes oportunidades aleatórias a cada vez, pode haver algumas coisas uma vez e outras em outro sorteio. Ele não precisava de nenhuma moeda de união ou técnicas secretas agora, mas apenas uma arma. É melhor ser uma arma. Lin Xiu prendeu a respiração, e com o pensamento, a roda da loteria começou a girar. Capítulo 13. Grande Prêmio, Pavor da Fênix. Armas. Armas. Enquanto a roda da loteria girava, Lin Xiu ficou animado. Logo, a agulha começou a desacelerar. TSK, moedas da União de novo. A agulha parecia estar diminuindo a velocidade perto das moedas da União. Isso deixou Lin Xiu muito desapontado. Isto é manipulado? Ele pensou. Ele sempre ganhava moedas da União. No entanto, assim como Lin Xiu estava se sentindo indignado, aquela agulha se moveu um pouco e pousou no grande prêmio. Uau! Lin Xiu recebeu um choque. Parabéns, mestre, por receber o grande prêmio. Ave of the Fênix. A voz fria do sistema soou, mas soou excepcionalmente melodiosa nos ouvidos de Lin Xiu. Ave of the Fênix. O que é isso? Lin Xiu ficou atordoado. Então, uma carta foi suspensa no ar bem na frente dele. Cartão de habilidade. As pupilas de Lin Xiu estavam contraídas neste momento. Apenas guerreiros de nível 6 e acima poderiam criar cartas de habilidade. Esses cartões continham as dicas de cultivo e todo o processo de cultivo de várias habilidades. Na era atual, os métodos de cultivo obviamente não seriam como no passado, onde eles liam manuais secretos. Além disso, os níveis das cartas de habilidade foram divididos em bronze, silver, gold e diamond. Teoricamente falando, quanto maior o nível da carta de habilidade, maior seria seu poder, porque é uma carta de bronze. Lin Xiu pegou o cartão e teve um toque gelado. O cartão era muito fino, mas feito de metal especial. Lin Xiu ficou um pouco desapontado. Esta carta de habilidade era para técnicas de lança e era apenas uma carta de nível bronze. Este grande prêmio foi um pouco patético. No entanto, neste momento, Lin Xiu percebeu que havia um número 1 indicado no verso do cartão de bronze. Seus olhos se estreitaram. Esta é uma carta de habilidade que pode crescer. Lin Xiu ficou chocado. Esse tipo de carta era ainda mais preciosa que a carta diamante, pois mudava conforme o usuário cultivava. Isso significava que enquanto ele cultivasse essa habilidade até o nível bronze, a carta avançaria para o nível prata e assim por diante. Esta é uma joia. Lin Xiu rapidamente colocou o cartão no bolso e o guardou adequadamente. Você pode escolher sua futura arma antes de se tornar um guerreiro oficial e pode cultivar habilidades compatíveis com sua arma. Quando chegasse a hora, você seria muito mais forte. A princípio, Lin Xiu ainda estava pensando em qual arma escolher, mas depois de obter esta carta, Lin Xiu decidiu que usaria lanças. Como diz o ditado, leva-se um mês para aprender a usar um bastão, um ano para aprender a usar um sabre e uma vida inteira para aprender a usar uma lança. Uma lança era o rei de 100 soldados, era mais difícil de aprender. Se não fosse por esta carta de habilidade, Lin Xiu não teria escolhido esta arma. Por que você está rindo tolamente aí? Uma voz fria ressoou. Lu Yui abriu os olhos e estava olhando para Lin Xiu, como se ele fosse um idiota. Cof. Nada. Você ouviu esse som? Lu Yui olhou para longe enquanto ela perguntava suavemente. Som?
Lin Xiu ficou surpreso e seus ouvidos imediatamente se animaram. Inicialmente havia apenas silêncio ao redor deles na escuridão, mas quando Lin Xiu ouviu com atenção, ele pôde ouvir alguns ruídos fracos. Parecia que alguém estava andando pela grama. Alguém está se aproximando? Lu Yui assentiu e disse, deve ser uma equipe de aventura. Algumas feras evoluídas só apareciam à noite, então guerreiros especializados em caçar essas feras também apareciam à noite. Lin Xiu encontrou essas chamadas equipes de aventura antes, e elas eram como bandidos. Neste momento sua expressão mudou. O que fazemos agora? Deixar. Lu Yui franziu as sobrancelhas e sussurrou. Ela estava gravemente ferida e ainda não havia se recuperado. Se eles não saíssem agora e encontrassem guerreiros com mais intenções, eles estariam em apuros. Lin Xiu assentiu. Quando ele estava prestes a se levantar e sair, ele percebeu que Lu Yui ainda estava deitado ao lado do galho da árvore e olhando para ele. Você ainda não pode se mover? Lu Yui não respondeu e seu olhar ainda estava frio. No entanto, depois de passar um dia juntos, Lin Xiu sabia como ela era e a carregou diretamente. Eu pedi para você me carregar? Lu Yui não parecia muito feliz neste momento. Era a primeira vez que ela estava tão perto de um cara, e ela se sentiu um pouco estranha, como se fosse tímida. Bem, você não fez. Eu fiz isso por conta própria, certo? Lin Xiu não se importou com suas palavras e rapidamente correu para frente. Neste momento, ele podia ouvir o som se aproximando. Parecia que essas pessoas os alcançariam em breve. Havia alguém aqui agora? Pouco depois de partirem, um grupo encontrou a fogueira onde Lin Xiu estivera. Vendo que o fogo ainda estava queimando, eles poderiam facilmente descobrir que aquelas pessoas agora devem ter ouvido seus passos e ido embora. Parece que há outros guerreiros por aqui. Se os encontrarmos mais tarde, apenas mate-os imediatamente. O líder sorriu sinistramente e anunciou. Nesta floresta, matar pessoas por tesouros não era uma visão rara. Ufa, você é tão pesado. Depois de cobrir alguma distância, Lin Xiu não pôde deixar de comentar. Lu Yui cerrou os dentes quando o ouviu. Se ela não se importasse com sua identidade, ela o teria mordido. Ela podia parecer bastante fria, mas ainda era uma menina, afinal. Qual garota toleraria ser chamada de pesada, hein? É a espada. Lu Yui zombou. Espada? O que ela quis dizer? SSSS? Enquanto continuavam em frente, eles viram um par de pequenos olhos vermelhos olhando para eles. Sob o luar, eles podiam dizer vagamente que era uma cobra. TSK. Por que ele encontrou esse tipo de coisa novamente em um momento como este? Quando chove, derrama desastres se acumulando. Lin Xiu ativou instintivamente o olho analítico. Cobra de asas vermelhas de nível 2. Características, tipo cobra. Mais ativo à noite, contém veneno em suas presas. Força total de combate, 670. Força de combate de 670? Felizmente não foi considerado muito alto, e a força de combate atual de Lin Xiu já era 462. No entanto, a parte problemática era que ele não tinha nenhuma arma agora. Se ele lutasse com esta cobra de asas vermelhas com as próprias mãos e fosse mordido, ele estaria em apuros. Segure isso. Só então, Lu Yui entregou a longa espada para ele. Lin Xiu não hesitou e pegou imediatamente. Então, houve um alto baque. No segundo em que segurou aquela longa espada, percebeu que era extremamente pesada e a deixou cair no chão. A lâmina afiada realmente perfurou profundamente o solo. Eu já te disse que é a espada. A voz de Lu Yui soou. Lin Xiu finalmente entendeu o que ela quis dizer. Ela estava refutando o fato de que ele disse que ela era pesada. Capítulo 14. Envenenado. De que material é feito? Lin Xiu estalou a língua. Pode ser feito de um metal especial de outro planeta. Caso contrário, era impossível que fosse tão afiado. Pare de falar besteira. Deite-me e lide com isso, disse Lu Yui friamente. Lin Xiu rapidamente deitou Lu Yui ao lado de uma enorme árvore, então puxou aquela longa espada do chão e segurou-a firmemente com as duas mãos. Foi realmente muito pesado. A julgar pela maneira como ela anteriormente brandia a espada, quão fortes eram aqueles dois braços pequenos dela. À sua esquerda, Lu Yui chamou apressadamente. Esquerda. Neste momento, a cobra de asas vermelhas já havia carregado em alta velocidade. A cobra continuou cuspindo e seus olhos vermelhos estavam olhando diretamente para Lin Xiu, como se visse algo delicioso. Svi. Lin Xiu agitou a espada com força, mas aquela cobra de asas vermelhas foi simplesmente muito rápida e conseguiu se esquivar. Vire e perfure para baixo. Lu Yui franziu as sobrancelhas e disse claramente. Para uma besta evoluída deste nível, ela poderia lidar com isso facilmente se não estivesse ferida. Ao ouvir as instruções de Lu Yui, Lin Xiu ficou surpreso no começo, mas reagiu rapidamente a isso. Ele segurou a espada com as duas mãos e fez de acordo. Aquela cobra de asas vermelhas foi instantaneamente esfaqueada no meio e pregada no chão. SSSSSS. Ele soltou alguns ruídos e lutou desesperadamente para morder Lin Xiu. Como seu corpo estava preso ao chão pela longa espada, ele não conseguia se mover. É simples assim. TSK, você está realmente bravo, hein? Lin Xiu deu um suspiro de alívio e disse para aquela cobra. Vamos lá, morda-me, morda-me. Nesse exato momento, a cabeça daquela cobra de asas vermelhas realmente se partiu e voou direto para Lin Xiu, mordendo seu braço. Lu Yui não pôde deixar de sorrir ao ver essa cena, mas ela rapidamente voltou ao normal. Droga! Lin Xiu puxou a cabeça de seu braço, jogou-a no chão e pisou nela com força, transformando-a em lama. Jin. Parabéns, mestre, por matar uma cobra de asas vermelhas de nível 2.
Você ganhou 2.500 pontos de experiência. Quando Lin Xiu ouviu a voz gelada em sua cabeça, ele soltou um suspiro de alívio. Você não me avisou. Lin Xiu olhou para Lu Yue e disse com raiva. Ela definitivamente sabia que a cabeça desta cobra de asas vermelhas poderia ser separada de seu corpo. Você não perguntou. Lu Yue olhou de soslaio para Lin Xiu e respondeu com indiferença. A boca de Lin Xiu se contorceu, então ele recuperou o estranho cristal da cabeça da cobra que havia pisoteado. Cristal ímpar de nível 2, valeu bastante. No entanto, Lin Xiu congelou de repente. De repente, ele sentiu uma dor aguda onde foi mordido. Posteriormente, todo seu corpo ficou escaldante. Oh não, o olho analítico mencionou que as presas dessa cobra eram venenosas. Tem água fria ali. Os olhos de Lu Yue olharam para o lado enquanto ela falava. Água fria pode desintoxicar? Lin Xiu voltou a si quando a ouviu. Ela quis dizer que a água fria pode se livrar do veneno dessa cobra? Ele não pensou muito sobre isso e rapidamente caminhou para o lado. Então pulou naquele rio diretamente. A água do rio era muito clara e o fundo podia ser visto sob o luar. Enquanto a água fria do rio encharcava todo o seu corpo, Lin Xiu imediatamente sentiu a sensação de queimação sendo suprimida. Ufa! Ele se sentiu aliviado. Tal tipo de veneno faria com que o corpo de alguém queimasse. Mas com a ajuda de água fria, não deve afetá-lo muito. Ah, é você. O líder do grupo riu e disse. Não muito tempo depois, um grupo de pessoas se aproximou e viu Lu Yue sentado contra a árvore. Vá embora ou seja morto por mim. Lu Yue franziu a testa e gritou friamente para eles. Zhang Liang olhou para Lu Yue encostado na árvore e na longa espada que estava à distância. Ele poderia adivinhar que ela estava ferida. E ele ficou encantado. Ele viu essa mulher anteriormente e ela conseguiu matar uma fera evoluída de nível 3 com sua espada. Ele ficou bastante surpreso com sua força aterrorizante. Mais importante, ela era muito jovem. Chefe, parece que ela está gravemente ferida e não consegue se mover. Um dos homens sussurrou no ouvido de Zhang Liang. Zhang Liang assentiu, ele também pensou. Zen, hein? Nesse exato momento, os olhos de Lu Yue se contraíram quando ela estendeu o braço direito e aquela longa espada voou em direção à sua mão. Ela olhou para aquelas pessoas e disse friamente, caiam fora. Não tente me assustar, você não pode usar força agora, pode? Zhang Liang estava assustado, mas ainda disse com um sorriso malicioso. Capítulo 15. Dê a vocês 5 segundos. Com esse pensamento, Zhang Liang continuou caminhando em direção a Lu Yue. Vendo uma beleza tão estonteante, seu coração começou a palpitar no momento em que colocou os olhos nela. Lu Yue mordeu os lábios suavemente. Foi preciso muito esforço para pegar sua longa espada e não havia como ela lutar. O que ela ia fazer? Ela estava perdendo o juízo quando Lin Xiu já estava andando sorrateiramente. Depois de mergulhar em água fria, seu corpo se recuperou um pouco, pelo menos a sensação de queimação havia desaparecido. No entanto, quando ele viu aquelas pessoas se aproximando, Lin Xiu ficou pálido de medo. Essas pessoas são muito rápidas, hein? Eram cerca de 5 a 6 pessoas e eram todos guerreiros. Hehe, não se preocupe, vou te tratar bem. Zhang Liang se aproximou e viu que Lu Yue estava apenas apontando sua espada para ele, mas ela não conseguia se mover nem atacar. Isso confirmou seu palpite. Você está cortejando a morte? Só então, uma voz fria veio de trás. Lu Yue ficou surpresa ao ouvir essa voz familiar. Esse cara realmente se atreveu a sair? Ele não sabe que com sua força, ele não seria capaz de lidar com essas pessoas. Quem é aquele? Zhang Liang levou um susto ao ouvir essa voz e se virou. Imediatamente, ele viu um cara encharcado caminhando em direção a eles. Os outros também estavam em guarda enquanto olhavam para Lin Xiu. Zhang Liang, guerreiro de nível 2, bom com facas. A força geral de combate é de cerca de 1540. Li Hong, guerreiro de nível 1, bom com espadas. Lin Xiu falou lentamente enquanto seu olhar varria essas pessoas. Zhang Liang e os outros ficaram pasmos quando ouviram as palavras de Lin Xiu. Lin Xiu não estava usando um aparato de computação de força de combate, mas conseguiu medir com precisão sua força de combate e até conhecia suas fileiras. Isso os fez tremer por dentro. Vou dar a vocês 5 segundos para sair. Senão todos vocês permanecerão aqui. Lin Xiu continuou falando sem nenhuma expressão. Ele olhou para essas pessoas como se estivesse olhando para formigas. Nesse momento, o rosto de Zhang Liang mudou. Ele avaliou Lin Xiu, mas não conseguiu dizer o quão forte ele era. Pela maneira como Lin Xiu falou, ele deve ser um especialista. Ele sabia que alguns guerreiros de alto escalão poderiam esconder suas informações e aparecer como uma pessoa comum. Com esse pensamento, ele ficou ainda mais assustado. Sênior, vamos embora agora mesmo. Zhang Liang olhou para seus lacaios e recuou rapidamente. Eles não queriam perder suas vidinhas aqui. Lin Xiu olhou para eles até que eles finalmente saíram antes de soltar um suspiro de alívio e sentar no chão. Você agiu muito bem. Lu Yue olhou para ele e disse claramente. Mas ela também estava um tanto curiosa. Como Lin Xiu conhecia as fileiras dessas pessoas? Ele era claramente um guerreiro iniciante e até mesmo um guerreiro de nível 1 seria capaz de derrotá-lo facilmente. Lin Xiu descansou um pouco e disse, vamos indo agora, teremos problemas se eles voltarem a si e voltarem novamente. Lu Yue assentiu. Lin Xiu não pensou muito nisso enquanto carregava Lu Yue e corria para o outro lado. Lu Yue ainda estava segurando aquela longa espada, então ainda era bastante cansativo para Lin Xiu. Chefe, sinto que algo não está certo. Enquanto Zhang Liang e os outros estavam saindo, um dos caras franziu a testa e falou, não está certo. Zhang Liang parou de andar e pensou sobre isso com cuidado, então seu rosto ficou sinistro. Ótimo cara. Ele se atreve a me enganar, hein? Persiga e mate-os.
Lin Xiu estava ofegante enquanto carregava Lu Yu e corria para o outro lado. Aquele idiota foi realmente tão facilmente enganado. Felizmente ele tinha o olho analítico. Parecia que o olho analítico podia analisar a força de bestas e guerreiros evoluídos que estavam 2 fileiras acima dele. Mas para aqueles que estavam no nível 3 e acima, não funcionaria. Depois de correr sem parar na outra direção por algum tempo, o corpo de Lin Xiu estava exausto e ele adormeceu instantaneamente. Não tenho certeza de quanto tempo se passou, mas quando Lin Xiu acordou, ele percebeu que o céu estava começando a ficar mais claro. Ele estava cercado por árvores enormes e havia muitas videiras penduradas acima delas. Além disso, Lin Xiu percebeu que havia um corpo macio deitado ao lado dele neste momento. Ele foi pego de surpresa no começo, então voltou a si depois de uma fração de segundo. Lin Xiu deu uma olhada mais de perto e não teve certeza de quando começou a abraçar Lu Yui. Lu Yui também estava dormindo no momento e os olhos em seu rosto terno e justo estavam bem fechados. Lin Xiu podia ver aqueles cílios longos com muita clareza. Ela também tinha uma leve fragrância em seu corpo, e Lin Xiu não pôde deixar de respirar fundo. Ah, certo! Ele continuou correndo ontem e não esperava que realmente adormecesse no caminho. Neste momento, Lu Yui franziu ligeiramente as sobrancelhas e seus cílios se moveram como se ela estivesse prestes a acordar. Lin Xiu rapidamente a soltou quando viu isso, então a colocou contra a árvore gigante ao lado. Se ela descobrisse que ele a abraçou para dormir, segundo o caráter dessa mulher, provavelmente o mataria. Ficando com um pouco de fome. Mas não havia nenhuma fonte de água por perto e ele também não viu nenhum animal. Isso fez Lin Xiu suspirar. Ele foi realmente azarado. Enquanto isso, Lu Yui já havia aberto os olhos e suas pupilas se contraíram quando viu Lin Xiu. A longa espada em sua mão apontou para Lin Xiu instintivamente. Sou eu. Lin Xiu viu isso no segundo em que se virou e começou a suar frio instantaneamente. A ponta da espada já estava em sua garganta e estava tão perto de perfurar. Svi. Quando ela viu Lin Xiu, ela pareceu um tanto surpresa. Ela então retirou sua longa espada e a cravou no chão. Você se recuperou? Lin Xiu deu um suspiro de alívio e perguntou. As sobrancelhas franzidas de Lu Yui relaxaram um pouco e ela balançou a cabeça. Eu provavelmente preciso de mais 2 dias. O contra-ataque do Lightning Leopard foi simplesmente poderoso demais. A corrente elétrica tinha algum tipo de energia que paralisava os nervos e percorria todas as partes do corpo dela. Se ela quisesse se recuperar totalmente, provavelmente precisaria de mais 2 dias. SSSSSS. Não muito tempo depois, eles ouviram um som próximo. Lin Xiu ficou chocado. Poderiam ser aqueles guerreiros de novo. Besta evoluída. Lu Yui olhou naquela direção e disse com indiferença. No momento em que ela falou, a longa espada que estava inicialmente presa no chão imediatamente voou na direção de Lin Xiu com um svi. Capítulo 16. Vou te matar na próxima vez que te ver. O tempo passou rapidamente e durante esses 2 dias, Lin Xiu usou a longa espada de Lu Yui e continuou matando aquelas bestas evoluídas sob suas instruções. Esta mulher era assustadora. Ela era jovem, mas tinha uma compreensão excepcional dos hábitos de todos os tipos de feras evoluídas e das formas como atacavam. Lin Xiu nem conseguia se lembrar de quantos animais evoluídos ele havia matado no total. 2 dias depois, no início da manhã, Lin Xiu alcançou o nível 9. Ele instintivamente puxou o quadro de atributos em sua cabeça. Anfitrião, Lin Xiu. Nível 9. Experiência, 11.280, 1.008 de experiência necessária para o próximo nível. Força, 67. Físico, 40. Velocidade, 40. Observação. Uma pessoa média pontua pelo menos 38 para cada segmento. Habilidade, olho analítico. Aumento de raiva, 0, 100. Força total de combate, 588. Você quer esses cristais estranhos? Lin Xiu segurava um pequeno saco com muitos cristais estranhos dentro. Lu Yui balançou a cabeça. Nesse momento, ela estava quase totalmente recuperada e ainda mais indiferente. Onde você está indo? Vendo que ela estava caminhando em outra direção com sua longa espada, Lin Xiu perguntou. Depois de passar alguns dias juntos, Lin Xiu sabia que ela estava apenas com frio na superfície. Leopardo relâmpago. Lu Yui fez uma pausa antes de responder. Você ainda vai matar aquela coisa. Lin Xiu teve uma dor de cabeça só de pensar naquele leopardo relâmpago. Eu não vou falhar, disse Lu Yui indiferentemente. Depois de recuperar sua força, ela parecia muito aterrorizante. Além disso, eu vou te matar na próxima vez que te vir. Lu Yui falou enquanto caminhava na outra direção. O que você quer dizer? Lin Xiu ficou atordoado e seus olhos se arregalaram. Esta mulher estava mordendo a mão que a alimentava. Lu Yui não falou. Ela sabia que por causa do que aconteceu naquela noite, Lin Xiu havia deixado uma sombra em seu coração. Mas ela teve que cultivar rapidamente e manter o foco. Quando nos encontraremos de novo? Lin Xiu gritou em sua direção. Mas não houve resposta. No entanto, após 1 minuto de silêncio, ouviu-se um som fraco vindo de longe. Região sagrada. Região sagrada? Onde é esse lugar? Quando Lin Xiu voltou a si, ela já havia desaparecido. Lin Xiu balançou a cabeça e pendurou aquele pequeno saco em volta dele, depois foi na outra direção. Após esses poucos dias de luta, houve pequenas mudanças nele. Ele se tornou mais determinado e sua agilidade melhorou. Também era mais fácil lidar com bestas evoluídas comuns. Mas ele ainda tinha que ser cauteloso. Não havia muitas bestas evoluídas de alto escalão por aqui, mas ainda havia algumas.
Com uma lâmina de batalha ligeiramente enferrujada na mão, Lin Xiu foi mais fundo na floresta. De acordo com sua força atual, ele poderia escalar as vinhas dos penhascos e deveria retornar ao local agora. Lin Xiu continuou caminhando naquela direção com cuidado e logo alcançou a área com um rio. Nesse momento, Lin Xiu tornou-se cada vez mais cauteloso. Enquanto matava feras evoluídas nesses 2 dias, ele também estava em guarda contra aquelas pessoas daquela noite. Afinal, aquela equipe de aventura tinha de 5 a 6 pessoas, e todos eram guerreiros de nível 1 e seu líder era um guerreiro de nível 2. Ao meio-dia, percebeu que estava prestes a chegar ao local onde cozinhou um peixe e parecia haver alguns ruídos. Lin Xiu franziu as sobrancelhas. É uma fera evoluída, ou um humano. Ele pensou sobre isso e ainda fez o seu caminho com cuidado. Nesse momento, uma luz fria passou. As pupilas de Lin Xiu se contraíram quando ele rapidamente se curvou e se esquivou. Svi, um tufo de cabelo foi cortado. Ei, você se enviou aqui. Li Hong zombou. Ele era um dos guerreiros daquela noite. Ao pensar em como ele se assustou com um guerreiro iniciante como Lin Xiu, ele ficou furioso. Os olhos de Lin Xiu olharam ao redor e ele percebeu que Li Hong estava sozinho. Ele ficou relaxado em um instante. Contanto que ele não fosse um guerreiro de nível 2, Lin Xiu poderia ter uma chance. A longa espada na mão de Li Hong era como uma cobra enquanto atacava Lin Xiu. Lin Xiu usou sua lâmina de batalha para bloquear diretamente. Caramba! Houve um som alto quando os metais colidiram e a ferrugem na lâmina de batalha caiu um pouco. A longa espada continuou brandindo em direção a Lin Xiu como uma cobra e sua ponta afiada continuou balançando. Se a mão de alguém fosse perfurada, a carne da mão provavelmente cairia. Era implacável. Habilidade bronze, Spitting White Snake. Li Hong riu sinistramente enquanto olhava para sua longa espada envolvendo a lâmina de Lin Xiu como uma cobra e continuava esfaqueando a mão de Lin Xiu. Neste momento, a menos que Lin Xiu jogasse sua própria arma fora, sua mão seria cortada. Lin Xiu também sentiu o perigo e ergueu as sobrancelhas, então levantou a perna e chutou Li Hong no estômago. Conquista menor. Li Hong zombou e sua mão esquerda bloqueou seu abdômen imediatamente. Como um guerreiro de nível 1, seu atributo físico era muito bom, então era impossível para o chute de Lin Xiu causar qualquer dano a ele. No entanto, algo inesperado aconteceu. Um estalo soou daquela mão esquerda que bloqueou o chute de Lin Xiu. Estava fraturado. A dor aguda deixou o rosto de Li Hong pálido e aquela longa espada, que estava enrolada na lâmina de Lin Xiu, foi imediatamente retirada. Como isso poderia ser? Um guerreiro iniciante que nem conhecia nenhuma habilidade fraturou a mão esquerda com um chute? Quão forte ele era? Li Hong tinha uma pitada de ameaça em seus olhos. Ele subestimou o adversário e fraturou a mão. Não cometeria o mesmo erro desta vez. Afinal, Lin Xiu era um guerreiro iniciante e mesmo que a mão esquerda de Li Hong fosse fraturada, Lin Xiu não seria capaz de matá-lo. Li Hong segurou a espada longa com a mão direita e quando Lin Xiu estava prestes a aproveitar a chance para atacar, Li Hong cortou sua espada longa contra ele. Ele se moveu muito rapidamente e conseguiu esfaquear o peito de Lin Xiu. Sila, Lin Xiu rasgou seu manto de batalha e sangue fresco vazou. Acertando seu alvo com apenas um movimento, Li Hong recuperou sua confiança. Lin Xiu era apenas um guerreiro iniciante e não era páreo para ele. No entanto, a reação de Lin Xiu foi bastante rápida e cada vez que sua longa espada estava prestes a atingir sua parte vital, Lin Xiu se esquivava. Ele apenas foi atacado em áreas insignificantes, o que fez Li Hong sentir que Lin Xiu estava deixando intencionalmente atacá-lo. Vá para o inferno! Depois de errar o alvo tantas vezes, Li Hong ficou furioso. Mas, de repente, Lin Xiu, que estava se esquivando dos ataques, balançou sua lâmina de batalha diretamente contra Li Hong. Ei, você acha que pode me cortar até a morte com aquela lâmina enferrujada, hein? Capítulo 17. Massacre. A lâmina de batalha moveu-se muito rapidamente e fez um som nítido ao cortar o ar. Caramba! Li Hong queria usar sua espada longa e envolvê-la na lâmina de batalha, mas não esperava que a força tremenda o fizesse largar sua espada longa. Um estrondo sombrio ressoou e a lâmina de batalha caiu diretamente em seu ombro e cortou seu braço. Quem disse que uma lâmina enferrujada não pode matar, hein? Lin Xiu zombou sob o olhar de descrença de Li Hong. Ainda havia uma grande lacuna entre um guerreiro iniciante e um guerreiro de nível 1. A diferença mais óbvia era que um guerreiro de nível 1 poderia cultivar habilidades. Lin Xiu continuou se esquivando agora e até foi ferido por Li Hong de vez em quando porque queria encher seu medidor de raiva. Com seu ataque Power Up, Li Hong não teve tempo de reagir. Você será morto por eles, Li Hong falou com a voz trêmula. No segundo seguinte, seu corpo foi dividido em 2. Parabéns, mestre, por matar um guerreiro de nível 1. Você ganhou 3.100 de experiência. Parabéns, mestre, por subir de nível até o nível 10. Você ganhou 10 pontos em potencial. Parabéns, mestre, por atingir o nível 10. Você desbloqueou a habilidade Fúria. Ao ouvir a voz agradável do sistema, Lin Xiu ficou animado. Nível 10. Ele estava finalmente no nível 10. Mais importante, ele realmente desbloqueou uma habilidade. Lin Xiu abriu. Fury, habilidade ativa, um grande aumento de força, velocidade e físico por 10 minutos após a ativação. Nota, após o uso de Fúria, você estará em estado de exaustão em 5 minutos. Grande aumento, de quanto é o aumento? Lin Xiu não tinha certeza, mas neste momento, ele rapidamente adicionou esses 10 pontos potenciais à sua velocidade. Sua velocidade subiu dos 40 pontos originais para 50 pontos. Então, antes que Lin Xiu pudesse fazer uma pausa, várias energias que apareceram. Pará.
um forte que carregou e as árvores ao redor foram destruídas. As pupilas de Lin Xiu se contraíram e ele se moveu rapidamente. No momento, ele estava feliz por ter adicionado 10 pontos à sua velocidade. Caso contrário, ele pode não conseguir se esquivar desse ataque. Li Hong, um homem correu e imediatamente viu o cadáver cortado em dois. A cena era horrível. Chefe, é aquele sujeito. Aquele homem olhou para cima e viu a figura de Lin Xiu a uma curta distância. Zhang Lian pulou da árvore próxima. Aquela habilidade prateada dele, Lâmina do Vento, na verdade não atingiu Lin Xiu, e ele não pôde deixar de franzir a testa. Como aquele pirralho pode ser tão rápido? Além disso, observando a distância, Lin Xiu estava claramente diferente daquela noite. Vendo o corpo de Li Hong, Zhang Lian tinha um olhar assassino. Ele não ia deixar esse cara viver. Vamos atacar juntos e matá-lo. As pupilas de Zhang Lian se contraíram e ele correu em direção a Lin Xiu. Rápido? Sua velocidade era extremamente rápida. A diferença de força entre um guerreiro de nível 1 e um guerreiro de nível 2 era muito aparente. Lin Xiu segurou sua lâmina de batalha e queria usá-la para se defender, mas Zhang Lian já havia usado seu sabre e cortou a lâmina de batalha de Lin Xiu em duas. Habilidade de prata. Sabre de sombra violento. Zhang Lian não hesitou e gritou, usando diretamente sua habilidade mais forte. O helicóptero em sua mão se transformou em inúmeras sombras. Era impossível dizer qual era ilusão e qual era real. Lin Xiu amaldiçoou em seu coração. A diferença em seus níveis era muito grande e ele não conseguiu lutar contra ele. Sem hesitar, Lin Xiu ativou diretamente a habilidade que adquiriu recentemente, Fúria Vá para o Inferno. Zhang Lian berrou. Ao mesmo tempo, Lin Xiu sentiu uma onda de força em seu corpo, os músculos de seus braços se contraíram e seus sentidos se tornaram excepcionalmente aguçados. Ele rolou para trás e se escondeu. Havia muitas sombras de sabre, mas desde que não o tocassem, ele ficaria bem. Neste momento, Lin Xiu fugiu para o topo de uma árvore ao lado e se escondeu. Onde ele foi? Os olhos de Zhang Lian se arregalaram. Com a velocidade de Lin Xiu agora, era impossível para ele reagir. Mas como Lin Xiu de repente teve um aumento explosivo na velocidade comparável à velocidade de um guerreiro de nível 2 como ele? As outras 4 pessoas olharam em volta, mas as árvores eram exuberantes e as folhas acima das árvores densas. Se alguém se escondesse lá dentro, eles não poderiam vê-los. Lin Xiu parecia estar prendendo a respiração e naquele momento, eles não tinham ideia de para onde ele foi. Encontre-o. Tome cuidado. O rosto de Zhang Lian escureceu. Não importa que ele tenha sido enganado uma vez por um guerreiro iniciante, ele não esperava ser enganado novamente. Lin Xiu ainda estava no topo da árvore, prendendo a respiração. O efeito de Fury foi simplesmente uma surpresa para Lin Xiu. Ele sentiu que seus atributos em todos os aspectos quase dobraram. Sua força já estava no nível de um guerreiro de nível 1, mas ainda foi um pouco desafiador matar 4 guerreiros de nível 1 e um guerreiro de nível 2. Só havia uma maneira de matá-los. Olhando por cima da árvore, ele imediatamente viu que entre aqueles 4 guerreiros de nível 1, havia um que usava uma lança. Dividam-se. Os olhos de Zhang Lian eram sinistros. Ele sabia que Lin Xiu devia estar escondido no topo das árvores por aqui e uma vez que houvesse um único movimento, Zhang Lian o sentiria instantaneamente. Ouvindo o que Zhang Lian disse, eles se separaram e seguiram cuidadosamente em 5 direções diferentes. Ótimo! O homem que segurava a longa lança caminhava na direção de Lin Xiu. Através das lacunas nas folhas, Lin Xiu usou força em seu corpo e investiu diretamente. Lá, Zhang Lian virou naquela direção quando ouviu esse barulho. Dengue! Lin Xiu aproveitou a chance antes que o guerreiro de nível 1 tivesse tempo de reagir e pular sobre este homem. Ele trancou as pernas em volta do pescoço do homem e o empurrou com força para o chão. Rachadura! Lin Xiu usou força novamente e o pescoço do homem quebrou em um ângulo de 90 graus. Os olhos daquele homem se arregalaram e ele parecia ter morrido com rancor. Sem hesitar, Lin Xiu imediatamente pegou a longa lança do homem. Esta era uma lança de prata e ele não tinha certeza de que metal era feito. A ponta da lança era extremamente afiada e até emitia um brilho frio. Embora ele nunca tivesse usado uma lança antes, as técnicas de lança apareceram em sua cabeça instantaneamente. Isso mesmo, a carta de habilidade que Lin Xiu havia usado anteriormente, Ave of the Fênix, desgraçado. Vá para o inferno. Um guerreiro ficou furioso quando viu que Lin Xiu teve sucesso em seu ataque furtivo. Ele agarrou sua lâmina de batalha com força e investiu contra Lin Xiu. Capítulo 18. Quem disse que estou morto? Neste mundo, as armas usadas principalmente eram lâminas ou espadas. Lanças eram incomuns. Clang. Quando o homem com a lâmina de batalha cortou, Lin Xiu usou a haste da lança para bloquear. A súbita explosão de força forçou sua lâmina de batalha a ser arremessada para longe. Neste momento, seus olhos brilharam com luz enquanto ele empurrava a lança para frente. Habilidade Pavor da Fênix. Naquele instante, todo o poder do corpo de Lin Xiu foi transferido para o eixo. Ele imediatamente se sentiu esgotado, mas a ponta da lança parecia ter soltado uma chama. Bang! Um brilho frio de luz seguiu o movimento de sua lança e um cheiro de queimado pairava no ar. As chamas se transformaram em um pássaro em chamas que atingiu o corpo do homem. Tempestade violenta, nuvens agitadas. O homem empalideceu de medo. Que tipo de habilidade era essa? Ele não teve tempo para pensar e liberou sua própria habilidade. Era uma habilidade de corte de lâmina acompanhada por grandes rajadas de vento. Embora não fosse uma habilidade muito prática, ele pensou que deveria ser capaz de apagar o fogo. Bang! O pássaro em chamas não foi afetado e cobriu todo o seu corpo. Ah! A imensa dor o fez chorar.
Era impossível confiar em Ave of the Fênix para matá-lo. Mas com o tempo dado pelas chamas, Lin Xiu rapidamente o alcançou e enfiou sua lança. Com um splat, a lança penetrou no peito de seu inimigo. Ranque um guerreiro morto com sucesso. Matar. Zhang Liang e os outros ficaram chocados. A habilidade era muito bizarra e ele teve a sensação de que Lin Xiu não poderia ser deixado vivo. Ave da Fênix. Lin Xiu não teve medo, mesmo quando os viu correndo para ele. Um homem, uma lança. Era como se pudesse resistir a 10.000 homens. Como esperado da habilidade Ave of the Fênix, ela foi capaz de crescer até o nível diamante. Lin Xiu sentiu um poder ilimitado saindo de sua ponta de lança. Zeng Zeng, a lança inteira pareceu soltar um grito. Assim como Lin Xiu acenou com a lança, parecia que cada movimento e postura apareceram em sua mente e sua execução tornou-se natural. Bang! As chamas envolveram a lança e se transformaram em um gigantesco pássaro flamejante. Tome cuidado! Zhang Liang e sua equipe ficaram surpresos com a cena. Tal exibição só apareceu em habilidades de ouro. Eles recuaram imediatamente, com medo de serem pegos no dano. Mas, estranhamente, o pássaro flamejante apenas expandiu suas asas e desapareceu. Caramba! Nós o deixamos fugir. Zhang Liang deu um soco na árvore ao lado dele e fumegou entre os dentes. Neste momento, Lin Xiu estava correndo para salvar sua querida vida. Após um período de tempo desconhecido, ele se escondeu atrás de uma árvore quebrada no fundo do precipício e soltou um suspiro de alívio. Cansado, tão cansado. Ele se encostou na árvore e respirou fundo. Quando ele usou Ave of the Fênix pela primeira vez, ele sentiu como se toda a energia de seu corpo tivesse sido consumida. A segunda vez foi apenas falsa, mas ele não esperava que eles fossem enganados. Por um momento, nenhum deles ousou avançar, e a repercussão de Fury havia começado. Ele não conseguia nem mexer o dedo. Ele fechou os olhos e começou a descansar. O tempo passou lentamente. Quando chegou a tarde, Lin Xiu sentiu sua energia voltando. A lança de prata tinha rachaduras. Quando Lin Xiu tentou levantá-lo novamente, ele se desfez em pedaços. Essa habilidade é muito divina, pode até virar uma lança de aço assim. Lin Xiu estalou a língua quando testemunhou os efeitos posteriores da lança. Depois de se recuperar, Lin Xiu naturalmente pensou em voltar para a cidade no distrito A20. Eles vieram aqui para a prática de combate real e já era a hora de voltar. Já se passaram 3 dias. Ele agarrou os grandes galhos da árvore e puxou as videiras enquanto começava a subir. Lin Xiu não ousou relaxar. Ele sabia que se caísse novamente seria preocupante. Xu Junho, 3 cristais ímpares de nível 1. Lian, um cristal ímpar de nível 2, 4 cristais ímpares de nível 1. Neste momento, Lu Li estava parado no portão da cidade e viu os alunos voltando e não pôde deixar de revelar uma expressão satisfeita. Após 3 dias de treinamento de combate real, a maioria dos alunos voltou de forma diferente. Eles se tornaram mais fortes e determinados. Uma pessoa só pode ser temperada através do combate real. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas voltaram. Lu Li deu um suspiro de alívio. Não deve haver ninguém morto desta vez, certo? Os olhos de Yang Tian olharam para os portões da cidade, aparentemente aborrecidos. Yang Tian, você viu Lin Xiu? Bem neste momento, Lu Li terminou de contar o número de funcionários e estava franzindo a testa. Eles estavam faltando uma pessoa. Ele era alguém que não tinha nenhuma proeza de luta no passado, mas recentemente entrou em erupção com uma força poderosa, Lin Xiu. Eu não vi. A expressão no rosto de Yang Tian mudou quando ele balançou a cabeça e relembrou tudo o que havia acontecido naquele dia. Você disse que ele correu mais para dentro da floresta? Lu Li ficou chocado ao ouvir a história de Yang Tian. Bestas evoluídas de nível extremamente alto prosperaram ainda mais na região, e nem mesmo ele se atreveu a entrar muito fundo. Se Lin Xiu realmente correu naquela direção, ele provavelmente sofreu um acidente. HMPH lixa lixo, ele teria sido comido por zumbis ou morto por bestas evoluídas. Zhang Yi bufou enquanto os escutava. Ele ficou extremamente infeliz quando ouviu Yang Tian se lembrando dele fugindo. Naquela época, ele só estava com medo por um momento e, na verdade, lidar com os zumbis de nível 1 não era nada para ele. Todos os outros revelaram olhares estranhos, enquanto alguns pareciam estar curtindo um show, regozijando-se com a suposta calamidade de Lin Xiu. Vamos esperar mais um pouco, talvez ele esteja voltando. Lu Li ficou na entrada e disse. O sol estava se pondo e o céu estava prestes a escurecer. Esqueça, ele deve estar morto. Ele ainda estava irritado por perder para Lin Xiu. Embora o braço quebrado pudesse ser curado, a vergonha de ser derrotado pelo lixo não era algo que pudesse ser lavado tão rapidamente. Mas enquanto Lin Xiu estivesse morto, esse assunto seria esquecido, certo? Quem disse que estou morto? Nesse exato momento, uma voz veio de longe. Uma figura jovem apareceu à distância. Capítulo 19. Muitos cristais estranhos Lin Xiu. Yang Tian ficou exultante quando viu Lin Xiu. Lin Xiu se aproximou. Ao retornar, ele já havia percebido que havia escapado na direção errada. Assim, ele encontrou as bestas evoluídas de alto escalão. HMPH, sua sorte deve ser boa, já que você não morreu. Zhang Yi zombou quando viu Lin Xiu. Mas o que ele achou estranho foi que o atual Lin Xiu parecia ter uma aura de pressão ao seu redor, fazendo-se sentir desconfortável. Será que ele ficou mais forte de novo? O rosto de Xu Junho ficou mais feio. Ele se escondeu atrás dos outros e não avançou. Lin Xiu, você está bem? Lu Li viu as roupas esfarrapadas de Lin Xiu e ele nem tinha sua lâmina de batalha.
Ele parecia ter passado por muita coisa. Estou bem. Lin Xiu, você não matou nem mesmo uma fera evoluída? O lacaio de Zhang Yi Yeqiu avaliou Lin Xiu e, vendo que ele havia retornado de mãos vazias, decidiu zombar dele. Os outros também olharam para Lin Xiu. O teste de combate real na verdade tinha uma competição oculta. Aqueles que caçavam o maior número de bestas evoluídas e ganhavam o maior número de cristais estranhos eram considerados capazes de ganhar um prêmio. Este era o lucro conhecido para o treinamento de combate real a cada ano. Mas se ninguém tivesse cristais mais estranhos do que Zhang Yi, ele estaria em primeiro lugar no treinamento de combate real. Quem disse que não? Lin Xiu levantou uma sobrancelha e refutou. Ele pegou o saco que carregava nas costas, fazendo com que todos ficassem surpresos. Será que tudo dentro eram cristais estranhos? Impossível. Mesmo o número 1 da classe em termos de força de combate, aquele que se diz estar mais próximo de se tornar um guerreiro oficial, Zhang Yi, matou apenas 8 feras evoluídas de nível 1 e obteve 8 cristais ímpares. Lin Xiu zombou e abriu o saco que continha cristais estranhos de todos os tipos de cores. 16 cristais ímpares de nível 1. 5 cristais ímpares de nível 2. O rosto de todos mudou quando ouviram Lin Xiu segurando 5 cristais ímpares de nível 2. Cristais ímpares de nível 2 só poderiam ser obtidos matando feras evoluídas de nível 2. E mais importante, bestas evoluídas de nível 2 tinham força equivalente a guerreiros de nível 1. Como um guerreiro iniciante pode matar tantos deles? Bem quando eles estavam em estado de choque, Yang Tian esfregou os olhos enquanto exclamou: cristal estranho de nível 3? O estranho cristal verde escuro fez Yang Tian se lembrar de algo. Será que a Piton de nível 3 que muda de cor foi morta por Lin Xiu? Isso é demais. Era uma fera evoluída de nível 3. Impossível. Isso é impossível. Zhang Yi rugiu em estado de choque. Os cristais ímpares de Lin Xiu eram muito mais do que ele havia obtido, especialmente para o cristal ímpar de nível 3. Isso apunhalou seu ego. Professor Lu, Lin Xiu deve ter trapaceado. Isso é impossível. Yeqiu rugiu também. Todos lançaram olhares suspeitos para ele também. Traído? Por que você não trapaceia para eu ver? Lin Xiu semicerrou os olhos e olhou para todos. Todos imediatamente ficaram em silêncio quando o ouviram. O valor de um cristal ímpar de nível 3 era algo que nenhum deles podia pagar. E ninguém seria estúpido em comprar um cristal estranho no treinamento de combate real e na competição para trapacear. Tudo bem, os resultados de todos desta vez superaram minhas expectativas. Vamos todos voltar para o bar, disse Lu Li. O pub do distrito A20 não era um pub real, mas um local para negociar e aceitar missões livremente. O pub era extremamente grande com muitos computadores ao redor. Através dos computadores, as pessoas podiam acessar o site da Warrior Union, onde podiam comprar informações e comprar armas, cristais, etc. Mas tudo isso só poderia ser acessado depois de passar no teste. Era um serviço apenas para guerreiros oficiais. Estudantes, todos os seus cristais estranhos podem ser vendidos para o chefe do pub. Ou você também pode esperar até se tornar um guerreiro oficial e absorver a energia usando técnicas de cultivo para aumentar sua força. Lu Li ficou no centro e apresentou o sistema aos alunos. Mas a maioria dos alunos optou por vendê-los. Um cristal ímpar de nível 1 custava aproximadamente 1000 moedas de união. Foi muito valioso. A venda de alguns cristais e a obtenção de alguns milhares de moedas da união eram suficientes para que vivessem por um mês. Você realmente tem um cristal ímpar de nível 3? O chefe do pub ficou surpreso quando viu o cristal ímpar de nível 3 de Lin Xiu. Ele sabia que os alunos da academia Xin Yao vinham anualmente para treinar, mas nunca havia encontrado um aluno capaz de obter um cristal ímpar de nível 3. Estava fora de suas expectativas. Quanto custa isso? Lin Xiu perguntou. Um cristal estranho de uma Piton de nível 3 que muda de cor? Hein? Isso raramente é visto. Que tal 500 mil? O chefe pensou um pouco antes de perguntar. 500 mil? Todos os alunos ficaram boquiabertos quando ouviram a quantidade astronômica. 500 mil foi uma quantia astronômica. Claro, depois de vender todos os cristais ímpares, Lin Xiu obteve mais 600 mil moedas da União. Embora parecesse muito, Lin Xiu sabia que estava longe de ser suficiente. No futuro, ao comprar habilidades, equipamentos e outros enfeites, ele esgotaria muito mais moedas sindicais do que isso. Essas poucas centenas de milhares foram uma gota no oceano para os guerreiros. E? Eles não são alunos da classe 29? Nesse momento, outro grupo de pessoas entrou no pub. Eles estavam vestidos com roupas de batalha que tinham o mesmo logotipo da academia Xin Yao. Eles obviamente eram da mesma escola e estavam fora para um treinamento de combate real. Classe 1? Yang Tian viu e ergueu a sobrancelha. A classe 1, aclamada como a nata da cultura, tinha os padrões máximos de guerreiros iniciantes. Foi dito que havia alguns talentosos que já estavam no padrão de guerreiros oficiais. Apenas um monte de lixo. Por que se preocupar com eles? Como monitor de classe, Zhang Yi naturalmente se sentiu infeliz quando ouviu suas palavras e cerrou os punhos. O que? Zhang Yi, apenas com base em sua força, você deseja me vencer? O menino viu suas ações e zombou imediatamente. Ele se chamava San Shen e já estava nas fileiras dos guerreiros oficiais. Ele ficou em 108º lugar no ranking de força de combate da academia Xin Yao. Essa classificação já era extremamente poderosa entre as dezenas de milhares de alunos da academia Xin Yao. A expressão de Zhang Yi ficou feia, ele estava classificado aos milhares e não podia lutar contra ele. Então ele não ousou dizer nada. Scrum, não seja um obstáculo. Bem neste momento, outra voz desdenhosa soou do outro lado. Capítulo 20. Eu sou Lin Xiu.
O que você está fazendo? Yang Tian perguntou indignado. Ele ainda estava olhando as missões na tela e queria ver se conseguia completar algumas missões para ganhar recompensas quando percebeu que estava sendo afastado. O que? Você quer lutar? Vendo quão zangado Yang Tian estava, o garoto que o empurrou zombou e respondeu friamente. Você? Yang Tian cerrou os punhos enquanto seu coração estava cheio de raiva, mas ele não era forte o suficiente. A pessoa à sua frente era um quase guerreiro e ele não era páreo para ele com base em sua força. Vocês da classe 29 estão no final da lista, vocês serão os mesmos, não importa o quanto treinem. Oh, certo. Ouvi dizer que o lixo Lin Xiu está na sua classe, como esperado de uma classe lixo. Li Yuan zombou e comentou. Com licença. Nesse exato momento, uma voz soou ao lado dele. Li Yuan se virou e viu Lin Xiu, que apareceu do nada. Após 3 dias de treinamento, o temperamento de Lin Xiu era diferente. Se ninguém reconhecesse quem ele era, eles nunca o conectariam ao lixo da academia Xingyao. Desculpe sua mãe. Li Yuan olhou friamente para ele e respondeu. O olhar de Lin Xiu mudou quando ele estendeu a mão e lançou um ataque contra ele. Guerreiro iniciante? Buscando a morte. Li Yuan riu e casualmente cerrou o punho direito em retaliação. Seu punho imediatamente colidiu com o punho de Lin Xiu de frente. Um grande estrondo foi produzido com o impacto. Logicamente, ele acreditava que seu punho era suficiente para esmagar o punho de Lin Xiu em pedacinhos. A realidade atingiu quando ele descobriu, surpreso, que não apenas o punho de Lin Xiu estava bem, mas também seu punho estava doendo. Li Yuan não hesitou e soltou a perna direita com a intenção de chutar Lin Xiu no peito. Mas Lin Xiu parecia ter antecipado isso. Sua figura imediatamente piscou quando ele evitou o chute. Ele deu um chute reverso na perna e empurrou Li Yuan para longe. Como isso foi possível? Li Yuan ficou surpreso quando seu rosto revelou choque. Lin Xiu semicerrou os olhos. Ele foi capaz de discernir pelo olho analítico que, embora a força de Li Yuan fosse maior que a dele, ele era mais rápido que Li Yuan. Parece que você tem alguma capacidade. Li Yuan ficou sério ao ativar toda a sua força. Ele imediatamente atacou Lin Xiu. Soco explosivo. Habilidade bronze, soco explosivo. Como o nome sugere, o treinamento na habilidade resultaria na capacidade de produzir explosões a cada soco. Vítimas de socos explosivos tinham os ossos quebrados e sofriam ferimentos internos que muitas vezes levavam à morte. Lin Xiu franziu a testa. Ele sabia que aprender habilidades era difícil e apenas guerreiros oficiais tinham a capacidade de entendê-las. Mas Li Yuan havia desencadeado Explosive Punch e o havia feito com proficiência. Bang, bang, bang. Explosões de vácuo sucessivas foram produzidas e Lin Xiu não teve escolha a não ser evitá-las. Quão forte ele se tornou? A expressão de Zhang Yi ficou feia ao testemunhar a batalha. Com toda a justiça, mesmo ele pode não ter evitado com sucesso os socos explosivos rápidos e poderosos de Li Yuan. Mas Lin Xiu foi capaz de antecipar os ataques de Li Yuan e evitar todos os ataques. Droga, Fury tem um tempo de espera de 3 dias, caso contrário eu seria capaz de derrotá-lo agora. Lin Xiu cerrou os dentes e evitou mais alguns golpes. Li Yuan sorriu feliz. Um aluno da classe 29 realmente queria competir com ele? Mas no momento seguinte, Lin Xiu aproveitou a oportunidade e parou o braço direito de Li Yuan enquanto ele socava antes de torcer o braço com força. Um estalo alto foi ouvido quando o braço de Li Yuan foi torcido em um ângulo de 90 graus. O impulso de sua própria força não foi em vão. Argue! Li Yuan arregalou os olhos enquanto soltava um gemido. Você se atreve a derrotar as pessoas da classe 1, derrote-o. Ao ver o resultado da batalha, a classe 1 explodiu de raiva e rugiu. O que vocês estão fazendo? Yang Tian e o outro aluno se aproximaram. Embora não se atrevessem a falar anteriormente, eram todos jovens. Depois de serem intimidados, eles não se importavam mais. Enquanto os alunos de ambas as classes se enfrentavam, Lu Li e o professor encarregado da classe 1, Jian Xiao, entraram. O que vocês estão fazendo? Jian Xiao franziu a testa e questionou severamente. Professor Jian, alguém da classe 29 quebrou o braço de Li Yuan. Um menino relatou a ação ao professor. Ele então olhou para Lin Xiu. Foi ele quem instigou isso. Ele chamou nossa turma de lixo e até me empurrou. Yang Tian refutou. Lu Li franziu a testa e acenou com a mão. Ele se virou para Yang Tian e disse, conte-me o que aconteceu em detalhes. Yang Tian acenou com a cabeça e não exagerou nada. Ele contou tudo factualmente aos professores. Lu Li já estava com raiva quando soube que Li Yuan havia zombado de sua classe como lixo. Ele até se sentiu apaziguado ao ouvir como Lin Xiu quebrou o braço do menino, mas não conseguiu mostrar isso em seu rosto. Como você pode bater no seu colega de escola? Lu Li ficou na frente de Lin Xiu e fingiu raiva. Isso mesmo, que tipo de pessoa você tem na sua classe? Alguém da classe 1 falou com raiva. Lin Xiu, peça desculpas rapidamente a ele. Lu Li acrescentou. Ele pediu desculpas, mas enfatizou deliberadamente o nome de Lin Xiu. Você não disse que Lin Xiu é um lixo no fundo? Ser espancado por lixo. Quem é o verdadeiro lixo? Estudante Li, desculpe, eu não deveria ter batido tão forte agora. Lin Xiu pediu desculpas a Li Yuan, que ainda chorava de dor. Todos os seus rostos ficaram feios quando ouviram as palavras de Lin Xiu. O que não atingiu tão fortemente? Isso está claramente zombando deles. Qual o seu nome? Jian Xiao franziu a testa e perguntou a Lin Xiu. Você não sabe? Então deixe-me apresentar-me. Lin Xiu franziu a testa e disse. Eu sou aquele que ele chamou de lixo, Lin Xiu. Lin Xiu,
Quando ouviram seu nome, não puderam deixar de se surpreender. Aquele que recebeu mais atenção na academia Xin Yao como o melhor aluno, mas ao mesmo tempo o pior. Todos na academia sabiam sobre o número 1 da parte inferior, Lin Xiu. Neste momento, muitos dos alunos da classe 1 sentiram calor em seus rostos, especialmente Li Yuan. Ele até esqueceu a dor no braço porque a humilhação e a vergonha eram muito grandes. O que ele era então se foi espancado pelo lixo? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.